Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 461. Eu sou Rafael Arinelli e a gente não passa pano pra ninguém. Ou quase ninguém. Ou não. Eu sou Nádia Lírio e eu passo pano sim, ué. Que história é essa de não passar pano? Passamos pano, é bom que a gente já começa na controvérsia, né? Exato. Eu sou Edu Sasser e eu só passo pano se eu gostar da pessoa. Se eu não gostar, eu quero mais que se lasque mesmo. Boa. Eu sou Daniel Cury e eu acho que tinha que ter uma ordem de restrição de distância do Ezra Miller em relação a ilhas. Porque é só ele ir pra uma ilha que ele faz merda. Pois é, acho que ele deve achar que a ilha funciona de uma parte diferente do mundo, né? Por isso que ela é uma ilha. Exatamente. Havaí, Islândia, tipo, só lugares assim. Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse novo episódio do Cinemação aqui para bater um papo sobre Hollywood e seus escândalos. Pois é, a gente embalado aqui, né, pela última semana do julgamento aí por difamação que o Johnny Depp moveu contra a Amber Heard. E vice-versa, né? E vice-versa. E ela não de difamação, mas né. Não, acho que dela também é de difamação. É de difamação. É, enfim, todos eles se processaram. É porque ela não tem uma ideia original, né? Desculpa, não posso. Não, a gente vai falar sobre isso, pois é, porque a gente pegou esse embalo aí, tem muita gente falando sobre isso, a gente vai se aprofundar um pouco nisso, né, entender também o que tá acontecendo, mas enfim, a gente pegou isso como tema principal, assim, no embalo disso, pra justamente a gente tentar lembrar dessas coisas bizarras que acontecem em Hollywood, que muitas vezes a gente acaba esquecendo desses causos, né, e aí a gente resolveu fazer um podcast pra lembrar de algumas coisas que aconteceram e, obviamente, né, problematizar em cima, discutir, como a gente sempre faz. Ou só pistolar e zoar mesmo. Uma opção. Exatamente, sempre aberto essa opção. E para ajudar a gente a lembrar desses causos e nos ajudar também nesse julgamento das pessoas, né? A gente resolveu aqui trazer novamente a nossa querida Nádia, musa do Podcastinadores, e tem já um pezinho aqui no Cinemação. Não vou falar nada lá pro Podcastinadores, senão eles começam a cobrar royalties, né? Então, mas já tem um pezinho aqui. Nádia, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast. Conta pra gente quem é a Nádia nessas internets. Nádia é o Goblin Caótico ou a rainha da porra toda, dependendo de onde você me conheça. Eu sou do Podcastinadores, eu sou também do Experimento 237. O Experimento 237 é onde eu falo por mim mesma, sozinha, 100% do tempo. E já vim aqui falar de muitas coisas, sempre gostoso receber um convite de vocês, sempre bom, sempre fico animada. E tô ansiosíssima pra gente falar de escândalos. Escândalo! Muito bom. E temos aqui também o muso da internet, o homem que nos faz implorar diariamente pela volta do podcast que carrega o seu próprio nome com o sufixo show. Ou seja, né, tem que ter. Edu Sasser está na casa novamente. Eduzinho, seja bem-vindo também ao nosso podcast. E conta pra gente, Eduzinho, o que é o Logadin? Segurando minha coroa, né, gente? Porque sigo aí com o maior número de participações. Segurando minha coroa. Essa ninguém tira. Menino, Logadinho, aquele podcast maroto, sem vergonha, que todo domingo está aí em todos os seus feeds, né? Sempre comentando coisas do universo da TV, do streaming, da música, sempre up to date. Também dando aí o elenco, escalações dos realities mais badalados, né? Power Couple, férias com ex, coisas que acrescentam à cultura brasileira, né, gente? Então, todo domingo a gente tá aí, né, contando história pra você e também evitando que você perca seu tempo com coisas que não valem a pena. Também fazendo apreciações de obras de arte, como o membro de Jesse Williams, que vazou aí na internet. Fez uma análise aprofundada também. Coisas assim, Entendi. Coisas que realmente importam. Entendeu? A pergunta que não quer calar, vale a pena ou é perda de tempo? Menina, vale muito a pena. Vou saber, depois eu vou... Perde-se muito tempo, inclusive. Uma loucura.
Mas, então a gente traz o que realmente importa aí, né? Coisas relevantes pro dia a dia do brasileiro, né, gente? É isso, que demais. Que bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Vamos então bater esse papo aqui sobre escândalos, mas logo depois do Panorama. Panorama. Sexta-feira fria, mas o tema é quente, hein? Hoje a gente tem muita coisa para falar aí sobre escândalos que aconteceram em Hollywood, mas se prepara porque o papo vai para vários lados aí inesperados, então fica com a gente aí que vocês vão gostar. Inclusive, já fica o convite também para que se você quer ver mais conteúdos inesperados, a gente proporciona isso para vocês através do nosso site, né, o cinemação.com. Lá dentro você vai encontrar muito conteúdo legal, nossos podcasts, né, aqui da casa, e também vai encontrar notícias, trailers, críticas, análises, dicas. Tem muita coisa bacana lá e vocês vão poder acompanhar isso tudo recheado de coisa bacana dentro do cinemação.com. Então faz uma visita lá pra gente, o site está novinho, com uma navegabilidade assim super fácil para você ir acompanhando, ver o que você quer, começa a buscar alguma coisa, já vai aparecendo o resultado. Cara, tá demais mesmo. O nosso site vale uma visita sua, pelo menos para ver, né? Um site bonito vai valer a pena. Para acompanhar o nosso podcast, você pode adicionar, né, o Cinemação dentro da sua plataforma de áudio preferida, mas vale sempre a pena você seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer, né? Dessa forma, você vai sempre acompanhar os nossos podcasts assim que eles saírem. Eles saíram, você já vai ser notificado, já baixa. Tem gente, inclusive, que gosta de ir lá e já deixar automático. Então, chegou um episódio novo, já baixa para o celular ali rapidão. E aí, você saiu, você já tem o episódio baixadinho lá para você. E aí, você já consegue ouvir a qualquer momento do seu dia. Por fim, fica um convite também de apoio, né? Afinal de contas, o Cinemação é um canal pequeno, recheado de gente talentosa aqui, que precisa da contribuição de ouvintes, de leitores, enfim, da galera que acompanha nosso trabalho aqui, para fazer com que esse trabalho cresça, que ele se expanda. E para isso, a gente sempre vem aqui e convida você a fazer parte dos nossos padrinhos. E para fazer isso, basta você acessar o cinemação.com/contribua e lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Aí você vai escolher um dos nossos planos, né, que a gente tem lá, vai selecionar ele e aí você vai poder já fazer sua contribuição de forma recorrente, né, mensal, e além disso você vai ter sempre recompensas aí no final do ano. Todo mundo que contribui com a gente recebe depois ali um mimo, né, como forma de agradecimento por um ano tão produtivo, tão agradável aí que a gente teve durante todo esse período. E óbvio, né, também vale a pena porque também você vai vendo o que a gente vai fazendo a mais. A gente tem muita coisa que a gente quer fazer aqui dentro do Cinemação. A gente gostaria de fazer mais vídeos, fazer mais podcasts, tem muita coisa bacana que a gente gosta de fazer e ter vocês junto com a gente nessa empreitada é o que vai fazer a gente cumprir com esses objetivos, né? Agora, se você não quer apoiar de uma maneira recorrente e tal, quer fazer uma doação pontual ali, a gente tem o nosso Pix, é a forma que a gente oferece para você fazer essa doação pontual. E para fazer essa doação, basta você ir lá, fazer a transferência Pix. Na chave Pix você coloca o nosso e-mail, contato@cinemação.com. Com esse e-mail você faz a doação que você quiser, vai aparecer o meu nome lá, é só você confirmar e dessa forma você ajuda o Cinemação a ir muito mais além de tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então vai lá e contribua com o Cinemação. Lembrando também que uma forma de você contribuir com o Cinemação e que é muito importante pra gente mesmo é em forma de comentários, né? Você pode mandar o seu comentário, falar o que você achou do tema, do debate, do assunto, dos convidados, da gente, de tudo, do que você quiser, do podcast como um todo, enfim, mande o seu comentário e ele é muito importante pra gente. Então se você fala assim, quero contribuir, mas não vai ser agora você pode mandar o seu comentário. Você pode comentar lá no post, no site, né, no post do podcast, você pode comentar em qualquer rede social
e você pode mandar um e-mail para contato@cinemação.com, né, que é o nosso principal forma de comunicação. Caso você, né, queira mandar um e-mail mais formal ou com mais texto, por exemplo, você pode ficar à vontade. E por isso que eu vou ler aqui o e-mail do Alexandre Rodrigues Assunção, que comentou lá no 457, no episódio que a gente falou sobre a queda da Netflix e o futuro do streaming, né? Ele comentou o seguinte: Cinemação, o podcast que só cai pra cima. É sempre bom acompanhar os programas que não se prendem apenas aos filmes, mas também aos aspectos econômicos e sociais do audiovisual. No caso, focar a Netflix, a gigante do streaming, faz sentido por ser uma das únicas a depender totalmente desse negócio, já que as demais, Disney, Paramount, Apple, possuem outros segmentos de mercado, e o streaming é apenas uma incursão recente. No curso mais básico de economia e administração, sabemos que o objetivo de um negócio privado é o lucro. Os meios, as estratégias só serão efetivos se o resultado for lucro. A perda de assinantes tratada no podcast, seja qual o motivo, é uma coceirinha perto do faturamento que a empresa deve ter conforme tratado por vocês. O ponto mais interessante do assunto abordado foi essa mudança do consumidor, afetado pela alta de preço no serviço e pela crise econômica agravada pela pandemia, instabilidade política, entre outros. Eu mesmo declino de ter vários streamings, pois não tenho tempo para assistir o conteúdo deles. Apenas pagar e não desfrutar já é algo complicado e custoso, por isso as pessoas partilham a assinatura, como foi comentado. Finalmente, gosto de assistir aos filmes mais antigos, da década de 60, 70 e da década passada. Nem sempre aprecio as várias estreias recentes, apenas as indicadas por serviços especializados, incluindo o de vocês. Torrent, sim, quando o filme é muito nichado ou esquecido, não sendo muito fácil de alugar ou achar no streaming. Excelente podcast, bons convidados, gostaria de ouvir a Marina mais vezes com vocês, porque ela é ótima, seus apontamentos são muito bons. Concordo totalmente com o Alexandre, a Marina precisa estar mais vezes aqui, a gente vai chamá-la mais vezes. Vou agradecer ao Alexandre por esse comentário super legal sobre o tema que a gente discutiu no 457, que se você não ouviu, você pode ouvir lá, porque ficou muito bacana. E é isso, mande seu comentário que nem o do Alexandre, que a gente vai ficar muito feliz. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. Harvey Weinstein sentenced to 23 years behind bars, 20 years for criminal sexual assault, 3 years for third-degree rape. This must be a joke, because I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. Antes da gente adentrar, né, no assunto, né, propriamente dito, falar sobre alguns casos aí que rolaram em Hollywood nos últimos anos e tal, eu queria saber se vocês estão acompanhando, né, esse bafafá todo aí de Depp e Heard aí, porque tá um festival de cortes, virou um podcast esse negócio, e toda hora você entra no Instagram e tem cortes do julgamento, é impressionante, pra tudo que é lado, né? Eu não curto, e eu acho bizarro que os Estados Unidos transformem tudo em show. Não é? Porque virou tipo, já teve muitos casos antes também, não é o primeiro, né? Mas eu acho muito bizarro isso, assim. E eu tava me inteirando um pouquinho mais, mas também não vi detalhes, né, do tipo, dos processos e tal. Mas eu acho bizarro isso, tipo, ficar filmando, e aí, tipo, sei lá, eu não sei. Se eu tivesse uma situação dessa, seja processando alguém, sendo processado, ou fosse próximo de alguém que tivesse uma situação assim, cara, eu ia querer, né, um pouco de distância, assim, pelo menos, para as coisas acontecerem com o seu tempo, né? Porque, acima de tudo, é a galera julgando antes do juiz, né? É. Eu tenho acompanhado só highlights. Só highlights. Só highlights. Tipo, hoje eu vi em algum lugar, o presidente da DC falou que Amber Heard teve seu papel diminuído em Aquaman 2 porque ela não tem química com Momoa. Foi. Né? E aí também tem essa barra de que, reduziram meu papel por causa do Johnny Depp. Gente, Amber Heard é uma péssima atriz, não conta pra ninguém não que é segredo. Pois é.
Assim, eu tô assistindo, eu tô obcecada. Se tivesse pay-per-view, eu tava pagando, confesso. Porque, tipo... cara, assim, todo o processo tá sendo um negócio tão translocado. Porque... Primeiro, a equipe da Amber Heard é de um nível de desqualificação que eles tinham que perder. Se fosse no Brasil, tinha que perder a carteira da ordem. Porque eles não estão preparados. É uma coisa assim... Vai perguntar uns negócios, não sabe fazer a pergunta que pode fazer, o tempo todo toma um objection, o tempo todo não conseguem continuar a inquirir as testemunhas. Então, assim, isso pra mim é despreparo. Eu não sei como que uma pessoa tá pagando uma equipe de advogados tão despreparada. As testemunhas, tem umas testemunhas hilárias. Eu não sei se vocês viram o porteiro do prédio deles. Eu vi. Prestou depoimento no carro, dirigindo, o maluco completamente desvairado fumando, e tal. Né? Nossa! Muito louco. Então, assim, claro, existe um lado meu que fica assim, pô, que tristeza é a vida de duas pessoas e uma vida complicada, com um monte de parada. Mas, ao mesmo tempo, cara, que circo que esse negócio tá sendo. E não no sentido do entretenimento só, mas assim, tem muito palhaço ali dentro, sabe? Uma coisa surreal. E só, vocês me corrijam se estiver errado, né? Mas só para as pessoas que estão ouvindo que não estão a par disso. Mas assim, basicamente esse processo ele já tá em andamento desde 2018. Começou aí com o Johnny Depp, né? Movendo um processo contra a Amber, porque ela deu uma declaração lá num artigo do Washington Post e tal, falando que ela tinha sofrido violência doméstica e tudo mais. Daí ele processou ela, porque, né, era um absurdo e tal. Depois ela processou ele por violência doméstica e tal. Então, tipo, foi uma confusão, assim. E agora a gente tá nessa última semana, né, de julgamento. E uma das coisas que eu tô achando mais bizarras em relação a isso, assim, primeiro, o Johnny Depp tá pedindo uma indenização lá na casa de 22 milhões de dólares, né? 50 milhões de dólares? Ele tá... A indenização dele é 50 e a dela é 100. Nossa! Sim, pois é. Então, a casa, né? Uma coisa bem impressionante, tipo, esse tamanho de indenização. E a outra coisa é que, cara, eu fiquei impressionado, assim, que tem uma galera que fala assim, eu sigo mais ele no Instagram, sei lá onde, eu sigo mais ela no Instagram, e aí você tem versões diferentes, você tem os cortes realmente do julgamento. Sim. E tem o pessoal falando, nossa, você viu o trecho em que o advogado dele questionou ela, né, dela ter viajado com as amigas, não sei o que, daí tem um trecho meio que tirando um sarro disso, aí vai do lado dele lá, tem um trecho tirando sarro dessas perguntas que o advogado faz. Cara, é tão bizarro isso, é bizarro demais. Virou esporte, né, tipo, é o Fla-Flu. Só que eu não sei qual é a versão Fla-Flu de São Paulo, mas aqui no Rio é o Fla-Flu. Só que da vida de duas pessoas, sabe? Tipo, tem a galera que torce pro Depp, tem a galera que torce pra Amber Heard, tem a galera que torce pro circo pegar fogo. Mas é muito surreal. Eu tô nesse clube aí. Eu também. Eu tô me divertindo, mas ao mesmo tempo rola sabe aquela coisa do guilty pleasure, assim? A gente até recentemente no Podcastinadores gravou um episódio sobre guilty pleasures, eu tinha que ter admitido que meu guilty pleasure era assistir o julgamento do Johnny Depp. Assisto, discuto com o meu marido. Você viu o testemunho de fulano, não sei o quê. Mas você ainda tem um olhar legal, que é um olhar técnico também, né, Nádia? Tenho nada, eu tô assistindo um Fla-Flu. É tô meu? Assistindo no direito, tá do outro lado da minha cabeça. Eu já ia falar, mas assim, você tem mais noção do que muita gente, né? Não, com certeza, assim. Que a maioria. Participar das discussões é outra questão, mas, assim, tô ali assistindo pelo caos, pelo circo. Nádia é advogada, né? Vamos fazer esse parênteses. Tem mestrado em Direito. Exato. Se quiser. Então falou que os advogados da Amber Heard são todos uns bostão com propriedade. Com propriedade, exatamente. Eu não passaria essa vergonha, entendeu? Contrata nós. Mentira, não contrata não, que eu não gostaria de estar contra o Johnny Depp, porque eu ia ter que negar por uma questão de conflito de interesses. Então, e aí que tá, isso que eu acho muito louco. Tipo, eu vi um trecho bem pequeno, específico, que também viralizou,
que é um áudio de uma briga, e aí mostra a Amber Heard meio que, tipo, né, dando uma encolhida só de ouvir o áudio, assim, né? E daí o pessoal tá falando do quanto a violência contra a mulher é problemática e tal, e o quanto tem que se discutir, porque o que eu vi que algumas pessoas comentaram é que tem gente que fala assim, mas ela bateu nele não sei quando, mas teve uma época, teve não sei quando, que ela também teria, tipo, agido de maneira violenta contra ele. Sim. Como se isso invalidasse a violência que ele teria feito contra ela, né? Então eu acho que é bizarro isso, assim, como que as pessoas têm dificuldade pra entender isso, né? Assim, como que pode, sei lá, eu tendo a achar que, tipo, ela não teria falado que isso aconteceu se não tivesse algum fundo de verdade, se não tivesse acontecido pelo menos em algum momento, mesmo que ela tenha vindo a, tipo, cometer outros erros depois. Isso acho que é o que acontece muito também, né, em outras situações de violência doméstica, né, tipo, geralmente o homem é um bosta, e em algum momento a mulher faz alguma coisa, revida, ou, sei lá, persegue ele por ciúme, e aí vira um auê de quem fez uma coisa ou outra, né. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade nesse caso em específico, porque, tipo, eu também acho difícil a pessoa inventar tantas histórias e conseguir ter as fotos, mas ao mesmo tempo acompanhando o julgamento, cara, ela tem fotos de coisas que são... Assim, eu teria mais fotos, sabe? Uma pessoa que tirou tanta foto ao longo do relacionamento, aí não tem a foto boa de vários dos casos que ela contou, eu tô tipo, cara, como é que funcionava esse processo decisório de tirar a foto, de registrar, sabe? É muito estranho. Uma coisa que eu acho, não sei se vocês compartilham disso, mas assim, quando você pega um caso como esse, que ganha proporções desse tamanho, sabe? Quase que com lives, né, do julgamento e cortes e tal, tudo mais. Essa questão de você entregar pro público o julgamento de quem é culpado, quem é inocente e tal, torna todo o assunto que é complexo mais simplório e aí você também acaba fazendo com que as coisas fiquem muito na superficialidade, assim, né, dos argumentos. Porque, assim, independente, né, de ter acontecido, ela pode ter sido, ter sofrido violência doméstica e tudo mais e tal, aí... Quando a pessoa só vê um corte, não se aprofunda, não entende direito o que está acontecendo, aí as pessoas começam a achar que, não, a mulher fica falando de violência doméstica é um mimimi da mulher, porque não tem nada a ver, porque isso daí acontece na casa toda terça-feira e tal. E sabe quando uma coisa, tipo, ela se populariza a um ponto de que ela perde o impacto? E esse, pra mim, é um dos maiores problemas, assim, dessa questão da farofa, sabe, em cima do julgamento, porque você tá entregando de bandeja pro público um assunto muito complexo, e aí tudo bem, o juiz vai lá, vai bater o martelo, vai falar, aqui, culpado, não culpado, aqui vai ter que pagar o que pra quem e tudo mais. Você como público vai falar, eu concordei com o juiz, eu não concordei, tipo, até isso, né, a gente vai discutir depois, ou seja, fica tudo muito aberto, e aí a complexidade das coisas perde a função, né? Então, isso que eu acho complicado, assim. Ao mesmo tempo que, tipo, ela tem muita coisa que é contraditória dentro das argumentações dela, cara, tipo, é muito difícil também você chegar e falar assim, não, o Johnny Depp não deve ter feito nada e tal. É muito complicado isso, né? A sensação que eu tenho era de que os dois eram extremamente tóxicos um com o outro, pro outro, sabe? Tipo, é um relacionamento que não deveria ter acontecido, na real, mas eu tenho a impressão de que a versão dela dos fatos é muito aumentada. Porque é o que eu tô falando, assim, tipo, ontem, inclusive, teve um testemunho específico que me chamou muita atenção. Era um expert contratado pela Amber Heard pra falar sobre, enfim, saúde mental e transtorno de estresse pós-traumático e outras coisas, e fazer uma análise do Johnny Depp, só que, assim, ele nunca nem viu o Johnny Depp ao vivo, né, então qual é o tipo de avaliação que ele poderia fazer. E aí, lá pelas tantas, ele tava sendo cross-examined, né, ele tinha... que o sistema de julgamento nos Estados Unidos funciona assim, você chama a testemunha para depor, a testemunha é inquirida
pelo time de advogados que chamou, então era uma testemunha pela Amber Heard, então primeiro os advogados da Amber Heard perguntaram, depois você tem o cross-examination, que quem faz é o time contrário, então o time do Johnny Depp, e depois volta pro redirect, que é de novo com o time que te chamou. Então, quando ele estava sendo cross-examined pelo time do Johnny Depp, lá pelas tantas ele falou assim, não sei o quê, porque tem fotos dele todo vomitado e tal. Aí o advogado do Johnny Depp falou assim, você tá se referindo a uma foto... Ele descreveu uma foto que tá o Johnny Depp apagado com um copo na mão, um copo cheio de sorvete, e o sorvete tá derramado no colo dele. Aí ele está se referindo à foto em que ele tá com um copo de sorvete na mão e tal, não sei o quê. Aí ele, E aí o advogado do Johnny Depp perguntou, mas quem te disse que era vômito? E aí o cara não respondeu e ficou por isso mesmo. Eu fiquei assim, não, volta ali, como assim? Como assim? Disseram pra você que isso era vômito e a gente não vai... Porque claramente tá sendo fabricada uma narrativa, porque já outras testemunhas disseram, não, era só sorvete no colo do cara, mas estão apresentando a foto pro profissional que vai prestar o depoimento com informações inverídicas. Então, assim, peraí, tem mais coisa aí por trás. Tem uma narrativa sendo construída por trás dos fatos. Então, assim, não acho que o Johnny Depp seja santo, acho que uma pessoa que consome a quantidade de droga que ele mesmo admitiu livremente no tribunal consome, não tá necessariamente senhor das próprias faculdades, e com certeza faz coisas que não se deveriam fazer, mas eu tenho dúvidas muito graves de, assim, quem começou, como é que era a dinâmica e tal, eu realmente não sei. Falando como alguém que assistiu o negócio, tipo, todos os dias, né? Eu tô muito impressionado com isso, com o seu Cara, eu gosto assim. Não, esse caso é um caso que mexeu muito comigo, porque o Johnny Depp era um ídolo pra mim. Era uma pessoa que, tipo, eu realmente... Eu acho que tinha que rolar um podcast explicando o dia a dia do julgamento. Do julgamento. Gosto. Também. Olha aí. Tipo, porque ele era uma referência pra mim, sabe? Eu cresci assistindo os filmes dele e tal, não sei o quê. Sim. E aí, eu lembro quando ele separou da Vanessa Paradis pra ficar com a Amber Heard, eu já fiquei assim, tipo, caraca, por quê? E aí o negócio foi degringolando numa velocidade, e ele foi de, tipo, um puta astro pra um bostão em 12 meses, quase, sabe? Foi muito, muito, muito rápido. E eu fiquei olhando aquilo e eu assim, cara, não acredito que a pessoa que, tipo, foi quase um pai pra mim, em alguma medida, né? Tipo, é um merda que bate na mulher e tal. E aí começaram a sair as gravações dela zoando ele, dizendo, vai lá, diz pro mundo que você é vítima de violência doméstica, não sei o quê. E aí eu fui ficando assim, peraí, o que tá acontecendo? Então eu agora tenho a oportunidade de ouvir os dois lados, e que era uma oportunidade que eu ainda não tinha tido, né? Então eu tô obcecada por causa disso, e tem sido interessante. Não, e o julgamento é interessante por isso, né? Porque eles vão esmiuçar realmente, né? As situações ali e tal. Então realmente, pra quem é fã e tal, mas isso que eu acho legal, assim, tipo, a Nádia que tem esse interesse, assim, você já tem um olhar profissional técnico que, logicamente, te dá um outro patamar das coisas. Mas o fato também de você ter esse interesse de, quero saber o que aconteceu, isso aqui com um cara que era seu ídolo e tudo mais, é isso, não, você consegue ter um pouco mais de profundidade das coisas. A minha preocupação é como isso acaba sendo mastigado pro público, sabe? Os recortes e essa coisa de, não, agora que tem corte de tudo, vamos cortar aqui, ó, o trechinho e colocar ali. Cara, que isso, né? Estão rolando memes, e estão rolando várias paradas, e as pessoas tirando coisas de contexto. Eu já tô até vendo, tipo, daqui a alguns anos, assim, tipo, vai ter, daqui a pouco tempo já vai ter documentário, e daqui a uns anos vai ter filme até... E vem aí, nova temporada de Field, do Ryan Murphy. Isso. Timothée Chalamet fazendo o Johnny Depp. O Johnny Depp. Uma coisa nesse nível. Olha assim, aí, o Dan já tá fazendo casting. Tá fazendo casting do filme que vai mostrar as backstage do que aconteceu e tal. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. Harvey Weinstein sentenced to 23 years behind bars, 20 years for criminal sexual assault, 3 years for third-degree rape. This must be a joke, because I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary.
Mas aí deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu acho que é um assunto inerente, assim, a essas questões de escândalo, né? Porque quando a gente se depara com isso, a gente já teve vários casos, né? Vários casos, desde casos mais simples, que, sei lá, do Wesley Snipes, que acabou sendo preso por não ter pago impostos e tal. A gente teve casos, né, de vícios e tal, até casos mais pesados, né? Como o próprio Harvey Weinstein e tal, e assim, por aí vai. A gente tem recentemente um caso permanente, que vira e mexe a gente também comenta aqui no Cinemação e tal, da J.K. Rowling, por exemplo, né? Quando a gente para pra pensar nessas situações, tipo J.K. Rowling, Johnny Depp, Harvey Weinstein, o próprio Kevin Spacey, né, também. Quando a gente vê essa galera, a gente sabe que em alguma medida, até como a Nádia falou, pô, o Johnny Depp era meu ídolo, pô, o cara era um símbolo pra mim. O Kevin Spacey é um ator impressionante, assim, um cara muito bom. E a J.K. Rowling, inacreditavelmente, fez obras... É uma otária. É uma otária, concordo. Mas fez obras, né, assim, importantes, inclusive pro cinema também. E aí a pergunta que eu faço pra vocês é isso, assim, chega um ponto em que vocês falam assim, cara, não dá mais pra eu consumir nada que tenha a ver com essa pessoa, porque o escândalo foi a linha de corte ali pra mim, sabe? Acho que é muito complicado isso, assim. Eu sempre me pego assim, pensando, tipo, eu devo deixar de consumir o conteúdo dessa pessoa, mesmo gostando por causa da vida pessoal dela, porque ela é uma bosta. E, sei lá, eu fico meio em conflito com isso. Mas, eu vou dizer que eu assisti o filme da Transfóbica, mesmo sendo ruim, gente. Então, mas você sabe, é um negócio que eu acho assim, quando essas coisas acontecem, automaticamente você meio que perde o tesão, né, assim. Você não vê mais o negócio da J.K. Rowling e fala, nossa, que demais. Você não vê mais sei lá, o próximo filme do Johnny Depp, se for ter algum, você não vai falar assim, oba, um filme do Johnny Depp, né? Você vai falar, beleza, talvez eu veja, talvez. Independente da escolha, acho que já há muita gente, a maioria das pessoas já perde essa energia. Então, consequentemente, você tende a consumir menos, a dar menos importância para aquilo e tal. Mas, invariavelmente, depende, que nem, gente, assim, primeiro, precisa saber separar também uma coisa da outra, né? Tem que ter uma coisa, tipo, a J.K. Rowling é uma idiota que falou merda, tipo, o Harvey Weinstein é um produtor importante, no sentido de ter muitos filmes, que, tipo, estuprou, sabe assim, tipo, é outro nível, né? Então a gente precisa também ter noção disso. Mas, por exemplo, é impossível você estudar o cinema recente americano sem ver filmes que foram produzidos pelo Harvey Weinstein. Você não pode falar, não vou ver filmes que foram produzidos antes, você não vai ver nenhum, sabe? Você não vai ver filme do Tarantino. Você pode, entendeu? Falar, você só vai ter uma certa dificuldade. Não vou ver e vou ficar sem minha franquia favorita, né? Então assim, e outra, o cara tá preso, espero que pra sempre, enfim, mas tá lá e beleza. Então assim, mas é isso, você muda a chave só de ouvir o nome da pessoa, você muda a chave disso, e aí, consequentemente, tem-se algum tipo de resultado. Agora, infelizmente, muita gente continua ganhando muito dinheiro, fazendo muita grana e não sofre consequências pelo que faz, embora sempre a gente precisa lembrar, existe uma diferença entre você cometer um crime de verdade e você falar uma merda que pode, né, tipo, pode trazer consequências e tem que ser debatida, mas ainda assim, tipo, né, a pessoa às vezes não cometeu um crime, então é diferente. É que tem aquela galera dele que fala assim, tipo, Animais Fantásticos aí, o pessoal pega e fala assim, não, eu odeio a J.K. Rowling, mas eu vou assistir porque tem muita gente trabalhando no filme. Okay. Tem os atores, o diretor e tal. E é super válido. Acho que a pessoa também tá se enganando, viado. Então, é válido esse argumento, mas eu acho assim, também é importante ela entender que, tipo, a boa parte dessa fatia vai sim pro bolso da J.K. Rowling, porque ela tem direitos autorais em cima do negócio, entendeu? Então tudo bem, você tá indo em pró assistente de direção número 3 lá, que, tipo, tava lá fazendo seu primeiro filme, seu primeiro longo e tal, válido, legal. A tia do café, a tia do café tá lá, gente. Vou assistir, vou pagar o salário da tia do café. Mas saiba que, tipo, provavelmente ela já foi paga e provavelmente o número, né, o valor ali da bilheteria tá indo pro bolso dos produtores, da própria J.K. Rowling e tal. Então, é por isso que até entendo quando o Edu fala que a pessoa tá se enganando. Né? Não, exatamente. E assim, eu acho que você tem todo o direito, sei lá, não tem uma resposta final, mas eu sempre penso assim,
você tem todo o direito de não ver o filme, não querer ver e falar, né, e fazer essas escolhas, tipo, fazer o seu boicote, mas você também não tem o direito de xingar quem não fez essa escolha, entendeu? Você não pode virar pra uma pessoa e falar, Edu, você foi ver o filme. Não, tipo, ele foi ver o filme, tá bom, tá? Tipo, é isso, não tem uma resposta, eu acho. O que é complicado, assim, que eu tava tentando falar dessa coisa do crime, né, de quem comete crimes, né, e às vezes é punido por isso, então, sei lá, não sei se o Ezra Miller, por exemplo, já foi punido, se é considerado punição ou não, se é motivo de cancelamento ou não o cara ser básico. Só que ele é um esquentado, né, pelo jeito. A gente que vai ser punido quando sair o Flash. Então, exatamente. Mas é isso, tipo, mas assim, o que eu tô falando é, a gente precisa entender, eu acho, tentar entender esses níveis, né? E aí até entender que a pessoa ser condenada por uma coisa grave... Sim, porque existem graus e graus, como você falou, né? Tipo, problemático, estressadinho, esquentadinho, até saco de bosta, é um caminho, né? Tem um caminho. Harvey Weinstein, saco de bosta, né? Então, exatamente. Tipo, e assim, foi preso... Tomara que fique preso pra sempre, vida que segue, né, e tal. Exato, é a mesma coisa que a gente botar, sei lá, Tom Cruise xingando o pessoal por causa do rolê da Covid lá, botar ele no mesmo balaio do Kevin Spacey, do Harvey Weinstein, da J.K. Rowling, acho que é um pouquinho, né? Ele é só estressado, gente. Exatamente. E até, assim, tipo, J.K. Rowling ele não tivesse errado, né? Exato. Esse pano eu passo. Pro Tom Cruise eu passo o pano, pra mim tá de boa, sucesso. Esse pano do Covid, tô passando com direito a álcool 70 e tal, porque, pô, francamente, né? Não, tem uns rolês que são dignos aí da gente zoar e dar risada e achar legal, né? Tipo assim, esse do Tom Cruise é um deles. Tipo, fala que, pô, que da hora, o cara tá dando esporro, foda-se. É aquilo, não devia, mas também não vou negar, não vou dizer que tá errado. Exatamente. Não, e o esporro dele é tipo, caralho, a gente tem que dar o exemplo aqui dentro. Esse é o esporro dele, né? Exatamente. É duro, realmente. Mas eu entendo esse lance que o Dani falou sobre o negócio, né, de graus de gravidade, né, desses escândalos, assim, tal. Lógico, você tem escândalos mais pesados, escândalos mais leves, né? A gente até já meio que comentou um pouco sobre isso aqui, mas eu entendo também quando as pessoas acabam boicotando também, né, as obras que aquela celebridade ali tá envolvida e tal, por conta disso, por conta dessa certa repulsa e tal. Eu queria até trazer aqui 2 casos que eu acho que são emblemáticos e eu acho que vale a pena a gente discutir eles, né, até para saber o que vocês acham e tal, que foram 2 escândalos assim, mais recentes que a gente teve, né, dentro de Hollywood, né? Que foi o que a gente viu lá do Will Smith dando tapão lá no Chris Rock e tal. E aí, depois que houve o pedido de desculpa e tudo mais e tal, começou a ter uma série também de notícias e tal, inclusive cancelamento também de contratos e tal do Will Smith, né? A Netflix mesmo cancelou lá 2 filmes que estavam previstos para fazer com ele e tal, cancelaram por conta disso e tal. Enfim, começou a ter essa reverberação, né, do que aconteceu. No caso, por exemplo, do Kevin Spacey, quando teve o caso, né, também de assédio e tudo mais que ele estava sofrendo, ele admitiu que era um cara viciado em sexo, foi para uma clínica para se tratar e tal. Também vários projetos cancelados e tal. Agora o Kevin Spacey está tentando voltar, né? Ele tá tentando refazer a carreira dele e tal, aparece em uma coisa ou outra, fez aí umas propagandas e tudo mais, e o Will Smith ainda tá ali nesse limbo, né? Ninguém sabe direito o que vai acontecer com ele daqui pra frente. Pensando nessa questão de pesos, aqui a gente tá falando de 2 casos totalmente diferentes, né? Mas com pessoas também totalmente diferentes. Como é que vocês veem esses escândalos assim? Porque as medidas que foram tomadas ali são medidas tomadas de uma certa forma muito próximas, entendeu? Muito proporcionais, assim, tipo cancelamento de filmes e tal. O Kevin Spacey ainda passou, né, por uma parte de processo, o Will Smith não passou porque o Chris Rock não quis entrar com o processo e tal. Mas, assim, são coisas tão distantes, mas com soluções tão parecidas, né? Porque no fim das contas tudo tem a ver com a imagem, né? Uhum. Tipo, em Hollywood, né, quando a gente fala de coisas de Hollywood, de show business em geral, no Brasil também, tem a ver com, tipo, imagem, recuperação de imagem, o quanto, tipo, o ser notícia às vezes é mais importante do que a notícia em si, né, e tal.
Tanto que tem muita gente que fez merda, a gente não sabe muito e tá lá vendo os filmes e não liga muito. Então acho que tem a ver com isso, assim. Mas aqui, será que também não tem um pouco do racismo estrutural também? Com certeza. Mas assim, eu acho que daqui a um tempo, o Will Smith vai começar a voltar a produzir coisas e as coisas vão, né, e não tô dizendo se eu concordo ou não, a questão não é essa. A questão é que, tipo, ele vai voltar a estar presente em alguns lugares e vai voltar a fazer filme e as pessoas uma hora ou esquecem ou viram um episódio, tipo, beleza, ele fez aquela merda e tá tudo bem. Né? Eu acho que vai ser mais breve do que a gente pensa, sabia? Sim. Porque, tipo, tá recente, tem 2 meses, sabe? Sim. Acho que mais... Antes do que a gente imaginar, sei lá, no final do ano vai ter um anúncio de um projeto, vai fazer um filme aqui da Índia aí, de gente chorando, e aí vai ser, sabe, voltar ali, aparecer aqui, aparecer ali. Eu acho que vai ser bem isso, assim, sabia? Uhum. Sim. E outra, e sempre lembrando que, tipo, é diferente nos países, né? Tipo, no Brasil, o Will Smith tem uma imagem mais positiva. Nos Estados Unidos, que o tapa virou um negócio que as pessoas... Tem gente que não quer mais saber dele, cancelou mais ainda do que, né, aqui ainda virou aquele debate todo que a gente até falou sobre isso. Mas acho que é isso, tipo, aos poucos as coisas vão se recuperando. E aí, do Kevin Spacey, eu confesso que eu não sei detalhes, não tô inteirado de detalhe do caso dele, mas... enfim, é complexo pra caramba, porque é isso, entra a questão de assédio, se foi antes, muito tempo atrás ou depois, enfim. E aí entra uma coisa que, tipo, que acho que as pessoas falam um pouco, e no Brasil acho que a gente é uma sociedade, enfim, nos Estados Unidos também, né, muito punitivista, né, que a gente só quer que todo mundo se foda muito na cadeia, e esquece de uma coisa que é tipo assim, pagou pelo seu crime e o quanto vale a pena você considerar que o crime foi, sabe assim, que a pessoa já cumpriu o que tinha que cumprir de acordo com a justiça, né? Então é isso, assim, não sei o caso dele, e sei que tem muito disso, tipo, tem muito homem fazendo muita merda no show business que sai como se nada tivesse acontecido, tá tudo bem, o cara continua de boas. Mas a gente tem que tentar ponderar caso a caso, porque tem casos que, de fato, às vezes a pessoa, sei lá, cumpriu, não tô falando que é o do Kevin Spacey, não sei, mas, tipo, às vezes a pessoa, tipo, cumpriu com a pena e com a justiça e, sabe, tipo, se arrependeu e aí você faz o quê? Você vai ser aquela pessoa que fica penalizando alguém pro resto da vida, entendeu? Não que você precise amar a pessoa, você pode tá nem aí, mas a pessoa tem o direito talvez de fazer o filme dela, né? Não sei. Só para passar aqui, né, pros nossos ouvintes, já que você falou, Dani, que você não tem ideia, né, desse negócio do Kevin Spacey e tal, só para passar por uma maneira muito rápida, né? Então, assim, ó, em outubro de 2017, o Spacey, ele foi acusado, né, de assédio sexual por parte de um ator chamado Anthony Rapp. Foi nessa mesma época que ele acabou assumindo sua homossexualidade e tal, admitiu, né, que ele tinha um problema lá com vício em sexo e tudo mais e tal. Aí, em dezembro de 2018, ele acabou sendo indiciado na justiça por agressão sexual contra o filho de 18 anos de uma jornalista, e o Kevin Spacey se declarou não culpado dessas acusações aí, já em 2019, né? Porque daí o caso começou a correr e tudo mais. Aí, em julho de 2019, as acusações de crime e agressão sexual contra o Kevin Spacey acabaram sendo dissipadas aí pela promotoria, e hoje ele não tem mais esse problema. Inclusive, ele tem aí projetos, né, para ele estrelar um filme que, ironicamente, né, também vai contar a história de um investigador responsável pelo caso de um homem injustamente acusado de abusar de criança. Então tem essa coisa ainda ao redor aí do Kevin Spacey. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. Harvey Weinstein sentenced to 23 years behind bars, 20 years for criminal sexual assault, 3 years for third-degree rape. This must be a joke, because I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. Eu acho que a galera tem uma aproximação meio 2 pesos e 2 medidas, que não necessariamente
tem a ver com a gravidade do que aconteceu versus, tipo, o grau de cancelamento, assim. Eu fico olhando, por exemplo, o Will Smith. E tal, pô, deu tapa no Chris Rock. Não deveria ter dado um tapa no Chris Rock, embora eu acho que a piada do Chris Rock foi completamente infeliz e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, tipo, o Dave Chappelle, que é um transfóbico, homofóbico, e continua fazendo piada e assim, não tem nenhum tipo de consequência pro que ele fala, sabe? E aí eu fico, talvez mais gente dando tapa fosse uma coisa um pouco saudável, não sei. Talvez o comediante ter que pensar se talvez ele possa apanhar pelo que ele falou, seja uma coisa que a gente pode, talvez, pensar em passar um paninho. E, ao mesmo tempo, assim, beleza, o Will Smith foi ultra cancelado lá fora, não sei o quê, foi expulso da academia, várias repercussões negativas. E o James Gunn, que fazia piada com uma pegada meio pedófila, foi demitido e recontratado, né? Então, assim, eu tenho dificuldade aí com essa maneira como as pessoas encaram os vários escândalos. E aí pensar em reabilitação é uma coisa que, sei lá, se a gente pelo menos conseguisse punir igual, talvez. Exatamente. Não, exatamente, eu acho que é complexo pra caramba, assim, né? Porque, por exemplo, eu pensei numa coisa polêmica que talvez eu seja cancelado, mas assim, a gente tava vendo todos os casos, tal, e um que sempre trazem à tona, e que é um caso super complexo, que remonta, tipo, muito tempo atrás, e que é meio bizarro e tal, é o do Woody Allen, né? Que o Woody Allen teria feito coisas bizarras, e ele casou com a enteada, que na verdade era, tipo, já era, né, tipo, adotada pela esposa dele quando ele casou, né, com a Mia Farrow, tal, enfim. É uma história meio bizarra, o cara deve ser meio tantando a cabeça, mas o fato é, ele foi inocentado pela justiça, certo? O Woody Allen teve uma investigação Sim. Pela promotoria de lá, e isso não foi pra frente, e isso em, tipo, 90 e pouco, quando as coisas não eram encaradas da maneira como elas são encaradas hoje. Então, assim, dizer que o Woody Allen foi inocentado, eu acho pesado. Principalmente porque a Dylan Farrow continua dizendo que foi abusada. Né? Então, assim, eu faria outras comparações, talvez. Deixaria o Woody Allen lá no chão dele, onde ele deveria ficar. Então, eu sei, e eu entendo também. Eu acho que é complicado. Mas o que eu tô dizendo é, tipo, sabe assim, a coisa não foi investigada e a coisa é muito bizarramente mal contada, entendeu? Então eu acho que o que eu tô dizendo assim, tipo, enfim, realmente eu não sabia desse detalhe, da questão tipo, eu tinha informação de que ele teria sido, tipo assim, não encontraram provas ou algo do tipo. Mas você entende, tipo, que é uma coisa... 1990, sabe? Sim. É um rolê diferente. Não, é um rolê diferente, mas o que tipo, e eu acho que, então, enfim, e tem que se cobrar, então, investigação, mas você entende que, tipo, é um caso, sei lá, cheio de coisas muito estranhas. Não, claro, sim. Realmente, tem coisas estranhas, no caso, mas, tipo, a menina até hoje diz que foi abusada, sabe? Então, eu acho que o fato de que não teve uma investigação adequada não significa necessariamente que ele tenha sido inocentado. É só... Sim. Infelizmente, o sistema não foi feito pra proteger a gente. Sim. Não, eu também acho. E tem tipo, e a forma também como é contado, tem, tipo, uns depoimentos que são colocados super contraditórios, tanto da própria da Dylan, quanto, sei lá, do próprio, não sei se do Ronan, mas, tipo, tem coisas muito malucas, assim, nessa história, é muito bizarro. Sim. Assim, até fazendo o papel de advogado do diabo aqui, nesse caso, né, nesse caso agora que a gente tá falando do Johnny Depp e tal, da Amber, nesse caso, o fato de ser um julgamento muito divulgado e, né, super publicizado, assim, a gente acaba tendo todas as versões. Aí essas relações meio obscuras que ficam, nossa, é tudo muito, não dá pra entender como as coisas se encaixam e tal. Nesse caso tem esse lado, entre aspas aqui, positivo, porque tá todo mundo vendo, né, o que as pessoas estão falando. Então, ao final do julgamento, só quem é realmente mal intencionado vai falar, não, mas viu, nada a ver aquilo ali e tal. Não, mas você viu o julgamento inteiro, meu filho? Porque esse troço tava na TV, né? Pois é. Sim. Enfim, daí o Dani tava falando desse negócio aí sobre o Woody Allen e tal, e essas questões de família também geram polêmicas, né, dentro de Hollywood, principalmente quando são famílias conhecidas e tal. E a gente teve aí o caso dos irmãos Affleck, né? A gente teve o Ben Affleck, que foi acusado de assédio sexual por
por tocar os seios da atriz Hilary Burton, quando ela tinha 18 anos, e depois também teve um outro caso e tal, e o Casey Affleck, né, que foi o mais recente, também acusado de assédio sexual pela produtora Amanda White e pela diretora de fotografia, a Magdala Gorga, durante as filmagens do Eu Ainda Estou Aqui. E isso é muito bizarro, né, você vê, tipo, duas pessoas da mesma família, parece um troço, uma coisa meio, caraca, da onde? O assédio, e por isso que eu falo, tipo, existem... O termo assédio acho que é um termo muito amplo, né? Tipo, do falar uma coisa e tal, ao apalpar, enfim, tem níveis... Acho que melhor a mestre em direito falar se é amplo ou não. Mas não, é bastante... Quando a gente fala de assédio sexual, você pode estar falando desde falar gracinha até, tipo, efetivamente fazer alguma coisa. Sim, e assim, eu acho que você falou assim, são duas pessoas da mesma família. Faz meio sentido até, e da mesma geração e tal. E dois homens, obviamente. Porque a gente tá falando de algo que passa por uma coisa comportamental. Que Sim. Até algumas décadas atrás era, tipo, absolutamente normalizado. Tipo, o assédio que a gente enxerga hoje como, ainda bem, né, como um problema super sério que deveria, né, ser talvez mais punido e tal, até pouco tempo atrás era, tipo, super normal. Era até visto, de repente, até, tipo, com bons olhos entre os homens, porque era, tipo, nossa, isso aí mesmo. Era prova de masculinidade. Provou a virilidade, provou a masculinidade. Então, aí que entra, tipo, não surpreende eles terem sido acusados disso, né, assim. Só que o fato de eles terem passado de boas pela situação foi um mero percalço no caminho da carreira deles, prova o quanto a sociedade continua normalizando isso e não vê isso como um problema, né? Sim. E assim, quando são os meus favoritos, eu passo pano, né? Tipo, porque assim, os dois eram queridinhos, né? E aí, Sim. Não, eles tudo bem, mas aí o Will Smith que deu um tapa em alguém, cancela, mata, esfola. Pô, peraí, né, galera? Vamos ver aí. Não, e até esse caso do Will Smith escancarou também outras coisas, até pela reação, né, da própria academia depois, porque começaram a levantar os casos, tipo, o próprio Harvey Weinstein, Polanski e tal, que, tipo, fizeram outras coisas muito mais pesadas, e a academia teve uma reação muito mais tranquila, muito mais condescendente, assim, isso que era impressionante, assim, né, quando aconteceu aqui. Lógico, a gente tá falando de um caso, tipo, quando a gente pensa no Will Smith, a gente tá falando de um troço que foi televisionado pro mundo inteiro, né, então, assim, tipo, eu acho que foi colocar a faca no pescoço da academia e falar, e agora? Vocês vão tomar alguma reação ou não, né? E aí eles tiveram que fazer alguma coisa meio que rápida ali. E daí veio a punição e tudo mais, né? Inclusive tem um texto muito bom na Folha de São Paulo, que é do Dodô Azevedo, que ele fala assim, o título, né, do texto é Reação ao Will Smith prova que a corte não tolera erro de negros, né? E daí ele fala justamente sobre essa questão de 2 pesos e 2 medidas. E aí ele pega alguns casos, tipo, ele esmiuça um pouco mais, né, o caso do Will Smith, mas aí ele vai falar, por exemplo, que com atores brancos acusados de canibalismo, agressão a namoradas e tal, eles continuam sendo financiados, eles continuam com o aval da academia. Então, por exemplo, o Woody Allen e o Polanski, que foram acusados de estupro de menores, eles não só continuaram inelegíveis ao Oscar, como eles continuaram recebendo financiamento para os seus filmes, né? Aí o Harvey Weinstein, ele continuou ganhando o Oscar, né, com os filmes dele que ele estava produzindo, até, né, ter o levante das atrizes que começaram a denunciar ele. E a academia fica naquela coisa, a academia de indústria sabia, não sabia, por quantos anos que isso já estava acontecendo, será que eles colocaram um pano quente? Então isso a gente nunca vai saber, né? Então é justamente isso que a gente estava falando aqui, que no final das contas as coisas são levadas de maneiras diferentes. Por isso que eu falo que às vezes ainda tem isso, né? Todos os casos que a gente vai ver, todos os casos que a gente acompanha, né, desses escândalos, a gente precisa também ver como que isso está sendo colocado e por quem. Porque quando você também vê quais são os atores ali envolvidos, e principalmente se são brancos e tal, cara, é sempre assim uma coisa que meio que vai passando, sabe? É uma coisa que tudo bem, passa e foi. Quando é um cara
uma mulher, enfim, negro, o negócio é muito pior. Isso é impressionante também. Você vê isso por estatística, assim. Você não vê, tipo, esses casos que aconteceram agora, recentes, do Ezra Miller. Você quer explicar do que aconteceu? Porque você falou que foram em 2 ilhas, mas você não falou direito o que ele fez, né? Não, basicamente, tipo, ele meio que enforcou uma mulher de um jeito meio bizarro, assim, quando ele tava num bar na Islândia, que ele é uma espécie de, tipo, figura patrono desse bar, sei lá. Teriam filmado e tal. Acusaram ele de ter sido violento, porque aparentemente teria sido é aquela coisa, né? Tipo, ele foi fazer uma brincadeira, né? E aí acabou sendo violento. E no Havaí teve uns episódios bizarros que ele jogou uma cadeira numa pessoa. E depois um casal foi tentar entrar com uma medida protetiva pra ele não chegar perto. Hã? Dodóizinho, né? É, isso. Não, tipo, assim, e aí foram entrar com medida protetiva, daí ele meio que chegou xingando e falou coisas, né, pesadas pra todo mundo e tal, xingou um monte de gente. Então, acho que teve vários momentos que ele foi meio que, tipo, fez escândalos, assim. Ele parece, em alguns momentos, ele parece uma pessoa meio perturbada em algumas coisas, nesse sentido. Então, esse não é uma coisa que, tipo, o cara que faz isso, assim, a indústria, né, Hollywood em si, eles poderiam, de alguma forma, pensar em, como que eu vou fazer aqui pra tentar minimizar esses danos, né, e aí o que eu vou fazer aqui? Tipo, sei lá, vai ter que afastar esse cara, né, dar uma suspensão, fazer alguma coisa, né, com esse cara. E a gente vê pouco, a gente fica sabendo das coisas que acontecem, a gente fica sabendo sobre as reações, né, legais envolvendo a polícia e tudo mais, mas na prática, no que faz o ganha-pão dele mesmo ali, as produtoras, os estúdios e tudo mais, a galera fica sempre em um silêncio, sabe? Um silêncio abissal, assim. Até por isso, o caso do Harvey foi tão espantoso, assim, porque quando começou a surgir uma mulher falando, outra mulher falando, outra mulher falando, chegou um ponto que falou assim, cara, é a indústria que tá se levantando contra esse cara, porque assim, não deu mais pra ficar quieto, entendeu? Tipo, o cara foi muito além de qualquer coisa, então, quando a indústria se movimenta, parece que o impacto é maior, sabe? E eu lembro que na época que surgiu tudo isso, a gente até comentou, falaram assim, muito foi por conta de que ele não era mais o produtor com o poder que ele tinha antes. Então as coisas se voltaram contra ele. Isso é verdade, né? Numa indústria, tipo, o poder é meio que definitivo para você, definidor para se a pessoa vai ser acusada mais ou menos, tal. Mas é isso, tipo, e no caso dele era uma coisa, o mais bizarro que era algo sistemático, que ele, né, fazia sempre, durante muito tempo. Então isso só pesou, né, contra ele. Né? Agora me diz uma coisa, Nádia, você que é a nossa especialista em direito aqui, a gente gosto trouxe pra esse que podcast. Temos uma pessoa para trazer negócio aos olhos da lei. Eu gosto assim, Brasil. Pois é. Eu queria te perguntar o seguinte, aqui no Brasil a gente teve alguns casos, né? A gente teve José Maier, a gente teve Dado Dolabella, recentemente, né, um escândalo grande também do Márcio Smelling, que, né, envolveu a Dani Calabresa e tudo mais, enfim. Foi outro que eu fiquei horrorizada quando eu soube, porque eu gostava muito do trabalho dele, fiquei putaça. E eu ia te perguntar em relação a essa questão, porque você estava falando antes sobre o assédio, né, que ele varia, ele tem proporções diferentes. Nesses casos que a gente vê assim, você tem a sensação de que esse termo, né, assédio, ele ficou mais popular, ou de alguma forma ele perdeu força, porque hoje em dia, como você tem essa variação ali, sei lá, a pessoa tudo pode encaixar em assédio, sabe? Porque a gente tem isso também, né? A gente tem muita gente que fala, tudo é assédio hoje. Na minha época, era tudo bem eu apertar a bunda da mulher, tá, sabe? Assim. É porque a gente meio que dá uma misturada. O Código Penal, para uma coisa ser um crime, ela precisa estar tipificada, ou seja, você precisa ter uma lei que diz exatamente qual é a conduta que é um crime. Então, por exemplo, crime de homicídio, a conduta é matar alguém. É uma conduta que é simples de você indicar. Matar alguém é uma coisa muito simples. Só que aí quando você começa a entrar nos crimes que são os crimes sexuais ou os crimes contra a honra, é mais difícil de você quantificar ou categorizar de maneira objetiva. Mesma coisa os crimes, por exemplo,
de racismo, é difícil você conseguir chegar a uma maneira de descrever aquela conduta criminosa, né? Então, assim, a grande questão com o assédio é a definição de assédio sexual no Código Penal é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao cargo, ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, o assédio sexual ele está muito relacionado ali em uma questão empregatícia. Então, a princípio, por exemplo, se um de vocês dissesse uma coisa, uma grosseria, tipo, de cunho sexual pra mim, não seria assédio sexual, porque a gente não tem uma relação de superioridade hierárquica ou alguma coisa assim. Mas existem outros tipos penais que estão relacionados ali, só que a gente, leigamente, começa a misturar tudo e chamar tudo de assédio sexual. Então, você tem o crime, por exemplo, de exposição da intimidade sexual, que é quando você tira a foto e... É o revenge porn, né? Que você tira a foto e distribui sem a autorização da pessoa e tal. Só que como a gente tem uma educação muito, assim, fraca desse tipo de coisa, a gente acaba não sabendo diferenciar um do outro e a gente chama tudo de assédio. Por exemplo, o estupro não é um assédio, são crimes diferentes. O estupro é quando você força mesmo a pessoa mediante violência ou grave ameaça. Só que aí ele tem ali uma conjunçãozinha de leve que você pode misturar com assédio sexual, porque se você é o superior hierárquico e você diz, se você não me der, eu vou te demitir, é um estupro. Entendeu? Se a pessoa aceita transar com você, então você já começa a misturar os dois também. Então é difícil fazer essa separação, mas eu acho que ganhou força, pelo menos da gente reconhecer que as pessoas que são mais sujeitas a esse tipo de crime, reconhecer que a gente não é obrigada a aceitar quieta, né? Assim, que existe sim uma previsão na lei, alguma previsão na lei que me proteja. A gente pode não saber exatamente qual é. E aí a gente diz, é assédio, é tudo assédio, mas não é, né? Então, eu acho que ganhou força nesse sentido, que popularizou e as pessoas entenderam que elas podem procurar defesa. Mas eu acho que perde força no sentido de que as pessoas não têm a educação adequada de quais são os tipos penais existentes. E você acha que é um troço que dava pra ensinar na escola, assim? Eu acho que é um troço que a gente tinha que pelo menos pensar sobre como ensinar na escola. Do mesmo jeito que a gente fala sobre educação sexual, no sentido de, tipo, entender que as pessoas têm, enfim, gostam de pessoas de modo geral, entender que, tipo, às vezes a pessoa nasce no corpo errado, entre aspas, né? Tipo, fazer toda essa explicação para crianças, eu acho que a gente tem, sim, que educar as pessoas e, infelizmente, o único lugar onde a gente tem um pouco mais de garantia de que as pessoas, de modo geral, participem na escola, porque depois da escola cada um vai para um canto e a gente não sabe mais para onde foram, mas a princípio todo mundo passa pela escola em algum momento. A gente tem uma educação sobre os seus limites e a importância de tê-los respeitados. Eu acho que era importante. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. Harvey Weinstein sentenced to 23 years behind bars, 20 years for criminal sexual assault, 3 years for third-degree rape. This must be a joke, because I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. E aí eu ia perguntar até pro Edu, porque pra quem não sabe, o Edu, ele assiste 2 séries ao mesmo tempo. O Edu é uma máquina de assistir. Vocês lembram do Rubens Evaldo Filho, né? Que falava que assistia 2, 3 filmes ao mesmo tempo. É o Edu. O Edu faz isso só com Coitado. Série. Segunda vez que compara. Espero em breve poder estar na transmissão oficial contando fofocas durante a transmissão, então.
Mas sabe o que eu ia te perguntar, Edu? Você que consome bastante conteúdo assim, você sente com o passar do tempo que houve um aumento em relação a essas questões de escândalo, de assédio também, né? Pra colocar aqui tudo dentro desse assunto. Porque eu lembro que tem um filme que me vem muito à mente, assim, que é um filme brasileiro, que é o Ferrugem, né? Que é a história de uma menina que tem um vídeo vazado, ela não fica ali, não aguenta aquela pressão, né? Todo mundo na escola julgando ela e tal. Um filme bem pesado, assim, do Ali Muritiba, muito, muito bom o filme. Mas recentemente a gente teve aquele outro filme que é o Escândalo, né? Um filme que fala também sobre assédio dentro de uma emissora baseado em fatos reais e tal. Enfim, e é um filme que tinha Margot Robbie, Charlize Theron e tal, a Nicole Kidman. E a gente tem várias séries também que tem falado sobre isso. Você sente assim que houve um aumento com o passar do tempo sobre esse tema, quase que como que uma ferramenta, sabe, de educação mesmo, sabe, para divulgar caso, para explicar um pouco, ou não? Você acha que tá tudo mais ou menos na mesma e tal? Não, tem bastante, além dos casos reais, né, a gente tem até aquele A Very British Scandal, né, que são com casos reais, já teve a primeira e a segunda temporada. Recente a gente teve aquele na Netflix também, que é o Anatomia de um Escândalo, né, que aí ele já é de mentirinha, né, mas explora justamente essa questão do assédio, né, do estupro, de narrativas e tal. Então eu acho que hoje em dia as produções, até principalmente as produções televisivas, que a gente tem muito mais rolando por aí, a gente tem esse tema em questão. E a gente tem, tipo, séries de TV abertas, que o grande exemplo, obviamente, pela temática, né, o Law & Order SVU, que tá indo pra 24ª temporada, e que semana a semana eles trabalham essa questão de abuso, e aí nas últimas temporadas eles têm trago uns casos mais robustos, né? Inclusive a gente teve uma coisa meio parecida com Harvey Weinstein, né? Envolvendo um produtor, também teve um grande empresário que, tipo, até hoje o caso dele tá sem solução, porque como ele era milionaire, ele conseguiu comprar a justiça. Então acho que o discurso hoje em dia tá muito mais aberto para que as pessoas possam ver e estar alerta, né? E também por causa de tipo, a velocidade da informação, tipo, deixa tudo muito mais fácil, né? Então, tem essa questão, a gente tem visto mais, assim, tem se discutido mais. Eu acho que as pessoas têm estado mais atentas, né? Para as coisas ao redor, mas também a gente tem que ter o cuidado de não querer, na hora de rotular o que rola, né? A gente tem que ter muito cuidado também. Porque assim como a gente consegue fazer muitas coisas legais, a gente também consegue derrubar e fazer situações bem terríveis, né? As informações que a gente tem hoje em dia. Eu tenho às vezes a sensação que essas obras, elas, apesar da gente ver, né, um aumento e tal, com esses exemplos que você deu, às vezes eu tenho a sensação de que, sabe quando parece que, tinha que fazer mais, sabe? Tinha que ter mais coisa e tal. E aí pegando também questão de gênero também, que é muito legal, né? Quando a gente tem casos. Tem um documentário na Netflix agora que chama Transversais, que conta a história de alguns personagens trans, né? Justamente falando sobre sua vida, falando o que aconteceu, o que eles estão fazendo, para onde que eles foram, o que eles estudaram, como que foi, né, essa transformação na vida deles e tal. Então você vê, é uma coisa que, tipo, cara, é tão rico isso, você saber, você estudar isso, e é um documentário brasileiro, sabe? É uma coisa muito próxima, muito palpável, e às vezes eu sinto que, sabe, ainda não tem tanto, assim, eu queria que tivesse mais, entendeu? Eu acho que às vezes não tem tanto. Tudo bem, poderia ter mais mesmo. Mas é muito também o acesso, né? Tem muita coisa feita. Que é muito legal, que surgiu, inclusive, recentemente foi colocado na Netflix, que eu vi no cinema há muito tempo atrás e tal. É um documentário da Leandra Leal, que é o Divinas Divas. Que ele fala de questões e tal, de uma geração mais anterior, né? Que é aquela geração lá da Rogéria e tal. De pessoas que se apresentavam no teatro, que é do pai da Leandra Leal e tal. Enfim, ela conta a história e é super bacana. E eu lembro que quando ele saiu, eu falei, nossa, que bacana esse documentário. Tipo, isso, há quase 10 anos, ele apareceu na Netflix agora, entendeu? Exato. Provavelmente porque alguém se preocupou com isso e tal. Mas acho que, enfim, é o acesso também, não só a quantidade, né? Tem razão. Tem algum caso, assim, que vocês lembram que passou, assim, que na hora que vocês ficaram sabendo, algum escândalo lá de Hollywood,
Hollywood que vocês ficaram sabendo, vocês ficaram, tipo, muito chocados, assim? Eu acho que o mundo me estragou, que é difícil, assim, ter um negócio que me choca muito, né? No Brasil de Bolsonaro! Exato! O que me choca atualmente é, tipo, esse rolê, tipo, tiroteio todo dia, né? Tipo, hoje teve lá, que foi bem triste, como teve aqui também. Sim. Né? Então, isso me choca. Acho que entre os ricos e famosos eu fico menos um pouco mais inerte, assim. Mas eu lembro que quando o caso do Kevin Spacey veio à tona, foi uma parada que me chocou, porque, tipo, ele tava bem em destaque, né? House of Cards e tal, bombado e tal. E foi uma parada que me chocou, ainda mais porque foi uma coisa que aconteceu há muitos anos, né? Sim. E até então, acho que pra ele já devia estar esquecido, enterrado, né? E quando veio à tona, esse caso particularmente foi um choque pra mim, assim. Não, e foi bem na coisa que tava assim, caraca, vai vir a última temporada de House of Cards, que eles vão fazer? Tipo, House of Cards, o ovo dourado da Netflix. Exato. Né? Eles tiveram que dar um 360 lá. Eu acompanhei a série inteira, mas a última temporada fui pra assistir pra saber se quero ver como que eles resolveram isso, né? Cara, que eu fiquei horrorizada foi, enfim, o do Johnny Depp, que eu fiquei meio bolada, e o do Marcius, eu fiquei bem chateada. É, do Marcius Manley. Eu gostava muito do trabalho dele, e aí eu lembro quando saiu, sabe aquela coisa assim, tipo, eu lembro que eu fiquei chocada e eu fiquei naquela de traição, sabe? De puta merda, assim, nem ele, sabe? Ninguém se salva. Sim. Boladíssima. Você sabe um negócio que eu, assim, não é pra responder a pergunta do Rafa, mas é um comentário que eu acho, que eu pensei uma vez, na época, acho que do Me Too também, que tava um monte de denúncia, e teve muita que a gente até esquece, né? Tipo, fulano teve um assédio não sei quando, fulano já fez merda, aqui e ali. E eu lembro que muita gente tava decepcionada, né, com as pessoas, ou chateado e tal. E aí eu fiquei pensando, cara, é um nível um pouco menos intenso do que deve passar uma pessoa das pessoas que passam por isso na família, né? Tipo, imagina, assim, claro, felizmente eu não tenho como, só posso imaginar isso, né? Porque, enfim, nunca vivi isso. Mas imagina você estar numa família e descobrir que alguém da sua família, seja quem for, cometeu algo, né, do tipo, né, de abusos, assédios e tal. É muito difícil. Então, e é isso, tipo, porque da mesma forma que você se sente triste e decepcionado com o ator que você gosta, com o diretor que você tanto amava, você com alguém muito mais próximo, o nível de decepção é maior, mas ao mesmo tempo você não deixa de gostar da pessoa. Eu só posso imaginar o quanto deve ser, mas eu acho que pra quem já sofreu isso que a Nádia tá falando, é pra gente, tipo, tentar se colocar no lugar, né? De como é difícil pra família viver essa situação, né, e tal. Você falou da decepção de ser alguém próximo, né? Tem um comediante que eu gosto muito, gringo, chamado Daniel Sloss. E eu gosto muito dele porque ele tem uma coisa que eu acho curiosa. Primeiro de tudo, ele não faz piada, ele não soca pra baixo, né? Ele não faz piada às custas dos outros. E ele usa os shows dele pra falar de temas sérios. Então, assim, ele tem um chama Dark, que aí no final... Eu não vou dar spoiler do negócio, mas enfim. Ele tem chama Dark, ele fala de um aspecto da família dele, que é, assim, pesaroso. Tem um outro chama Jigsaw, que aí é sobre relacionamento, e é bem maneiro. E ele lançou um chamado X. O Dark e o Jigsaw estavam na Netflix até recentemente, eu não sei se ainda estão. E o X, que é só o X, né, saiu acho que pela HBO. E aí, no X, o assunto sério sobre o qual ele fala no final é sobre assédio, e ele conta que ele descobriu que um amigo dele estuprou uma amiga dele. E assim, o que eu gosto da maneira como o Daniel Sloss conta a parada é que ele não brinca com isso, óbvio que não, né? E aí ele tem um chamado à ação de tipo, cara, é um brother seu, sabe? Eu podia ter evitado se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse chamado a atenção dos comportamentos que eu sabia que não era maneiro e tal, não sei o quê. E agora ele estuprou uma amiga minha e eu tenho que viver pra sempre com a culpa de que eu podia ter feito alguma coisa pra parar. Cara, é tão forte a fala dele, é tão maneira. E ver uma pessoa, tipo, o Daniel Sloss é escocês, então, né, loiro, branco, hétero, cis e tal, numa posição de poder e usando isso pra, tipo...
chamar as pessoas a cuidar daquelas que não estão na posição de poder, sabe? Cara, eu fiquei tão feliz. O Daniel Sloss é se mijar fora do pinico, eu vou ficar muito chateada. Porque, tipo, é um cara que parece ter bom senso, sabe? Parece ser um aliado. Eu já aprendi a não botar a minha mão no fogo por ninguém, mas os especiais de comédia dele são muito bons. E o X, eu lembro, eu tava no shopping, tipo, porque eu tenho mania de especial de comédia, às vezes eu coloco no celular e vou ouvindo, né, pra fazer as minhas coisas e tal. E aí eu parei e fiquei, tipo, sentada num canto do shopping só ouvindo, assim, de tipo, caralho, que pesado. Pô, que legal. Você falou isso, eu lembrei de um stand-up que tem da Anna Gadsby, né, também, que é o Nanette, que tá na Netflix também, e que é muito isso, assim, ela é uma comediante australiana e ela faz um stand-up, ela fica misturando ali, né, piadas entre revelação, né, da sua vida pessoal sobre gênero, sexualidade e tal, problemas da infância, e tem um momento no meio do stand-up dela que ela manda mensagem, assim, então você vem rindo, brincando, achando engraçado as coisas que ela tá falando e tal, e de repente ela vem com um soco em você, sabe? Ela vem com um negócio assim, e aquilo é muito impactante, assim, tipo, o que ela fala, e aí você fala, caralho, como que eu não vi isso antes, como que eu não tinha enxergado, né, esse ponto aqui, e é isso, é um discurso também muito forte, também vale muito a pena. I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. Harvey Weinstein sentenced to 23 years behind bars, 20 years for criminal sexual assault, 3 years for third-degree rape. This must be a joke, because I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. Vamos falar de coisa boa. E essa Winona Ryder que não roubou uma Havaiana, assim? Por favor, agora eu fiquei curioso. Não, é só isso, entendeu? Tipo assim... Você fala assim, é a Winona Ryder. Rouba uma Havaiana, ia ser um problema. Entendeu? Toda gravação é isso, meu Deus. Exatamente. Toda gravação é isso. A gente lá no Podcast tem o Tibério, né? Pois é, exatamente. Aqui a gente tem Daniel Cury. Eu tô vendo o dia de falar assim, Edu, amanhã a gente vai gravar. Você quer gravar com a gente, Edu? E ele, então, aqui, né? Não sei. Piadinha. Sem piadinha. Não, vai ter piada. Vai ter piada do Dani, não pode, né? Tipo, pra ele... Não, muito bom, muito bom. Não, só pra contextualizar, né, porque vocês viram que eu sou uma pessoa que gosta aqui, né, de trazer contextualização aqui pros nossos ouvintes, pra eles estarem a par das coisas, mas enfim. Quando o Dani faz essa piada da Winona Ryder, né, concorrente lá da Havaianas, enfim... É que em 2001, ela que é atriz hoje, né, do Stranger Things, ela foi presa em Beverly Hills, né, após ela ser acusada de furtar o equivalente a $5 mil em roupas e acessórios em uma loja e tudo mais. E aí ela também acabou sendo acusada depois de posse de drogas, por estar, né, sob o efeito de medicamentos e tal, e ela acabou sendo submetida ao aconselhamento psicológico para tratar do vício em medicamento, e aí ela foi diagnosticada inclusive com cleptomania, né, então que é o vício por roubar e tal. Se tratou, tá bem, hoje tá trabalhando e tal, e isso aconteceu, né, já faz 21 anos, então acho que, né, deu pra ver que é uma pessoa que se recuperou. Agora, interessante trazer esse ponto da Winona Ryder, porque essa coisa da recuperação e tal me fez lembrar, inclusive, que tem uma série na Netflix que se chama Inacreditável. O Edu deve ter visto, né, Edu? Não, uma das melhores do ano passado. Então, uma das melhores. No tempo, gente, ano passado, retrasado já. Retrasado, é verdade, novembro é verdade. de 2019, 2020, se eu não me engano. Você assistiu, Nádia, não?
Não vi. Então, essa série, ela me abriu a cabeça pra uma coisa que na época que eu assisti ela, como o Edu falou, 2019, eu não tinha me atentado, que é a questão do acolhimento à vítima, né? Principalmente a vítima de assédio sexual, né? E tal, de estupro. Porque essa série tem uma cena muito impactante, assim, que foi a cena que me chamou muito a atenção, que é assim, você tem uma personagem que foi abusada, e ela, muito resistente e tal, ela acaba indo até a polícia, e ela é uma personagem muito sozinha e tal, ela vai à polícia, quem atende ela é um delegado homem lá, e ele atende ela e tal, faz umas perguntas, né, mas ele não dá muita importância, assim. E aí ela também meio que desencana, sabe? Porque ela, pô, é isso, a vida é isso mesmo, não tem muito o que fazer e tal. E aí insistem com ela e ela acaba indo depois fazer o relato para uma outra delegada, daí uma delegada mulher, e o acolhimento é totalmente diferente, assim. É uma coisa totalmente diferente, a empatia, é uma coisa... é totalmente diferente. E aí nessa época eu lembro que foi quando caiu a minha ficha para a questão justamente da delegacia da mulher, para a questão desse acolhimento, de você ter mais profissionais, né, femininas para acolher essas pessoas que são realmente, que sofrem com essas violências abusivas, sexuais e tudo mais. E é impressionante a diferença, assim. Pô, na hora que eu assisti isso, eu falei assim, cara, chega a ser óbvio, sabe? Você assiste o negócio e fala, é óbvio que o cara que é delegado, que tá ali trabalhando com a parte dele lá das investigações, homicídio e tal, o cara chega uma menina falando que sofreu uma violência e tal, o cara não tem empatia por ela porque ele não sabe o que aconteceu com ela, ele não tem ideia do que aconteceu com ela, ele não sabe o que é andar na rua sentindo medo, não sabe o que é potencialmente ser estuprado e tal, não sabe o que é isso. E quando ela conversa com a delegada, e a delegada faz todo um movimento muito carinhoso com ela, escutando e tal, e aí ela desmorona, né? Porque daí quando ela começa a perceber o que realmente aconteceu, através do relato dela pra delegada, ela desmorona. E é interessante que no começo da série, eles pedem pra ela ir repetir o depoimento dela uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Chega uma hora que ela fala, eu já repeti isso várias vezes. E é sempre assim, pra um delegado homem, pro outro delegado, pro investigador e tal. Então assim, os caras não se conversam, não, sabe? E é uma série americana, mas tem muito a ver com o que a gente vive hoje aqui. E essa é uma das questões. Não sei se você sabe a respeito disso, mas essa questão da mulher não estar nas posições de tomadora de decisão, né? Elas não estarem ocupando esses espaços, de uma certa forma, acaba contribuindo, né, para esse aumento da violência em si, né? Sim, com certeza. A gente, não só no espaço de tomada de decisão, mas acho que mais importante é no espaço de recebimento das informações, assim. Por exemplo, eu lembro quando eu era bem nova e começaram a surgir as delegacias da mulher, havia um movimento de tipo, isso é um absurdo, porque a mulher tem que ser recebida em qualquer delegacia e ser cuidada em qualquer delegacia. E sim, eu acho um absurdo que a gente precise ter a delegacia da mulher, mas tipo, pelo menos tendo, a gente tem a quem recorrer, né? Então, assim, eu acho todos os espaços de tomada de decisão, e aí não é só uma questão da mulher em si, mas de todas as minorias, não necessariamente numéricas, mas em termos de poder, né? Você precisa ter a representatividade, a representação dessas pessoas nos espaços de tomada de decisão e nos espaços de modo geral, porque garante que essas pessoas tenham voz e sejam ouvidas, né? Então, assim, quando surgiram as primeiras delegacias da violência contra a mulher, a ideia era justamente essa, era de, tipo, ter um lugar de acolhida para as mulheres vítimas de violência. Porque a gente tinha um monte de mulheres que eram vítimas de violência doméstica ou eram vítimas de violência sexual e não diziam nada sobre porque tinham medo, porque os delegados, policiais, homens, de modo geral, às vezes faziam troça, perguntavam o que você estava vestindo, sobre violência doméstica, diziam, mas é porque você não lavou a roupa, sabe, umas coisas assim. Então, havia essa mentalidade muito de não levar a sério a queixa da violência de gênero. E abrindo esses espaços, a gente passou a falar mais sobre a violência de gênero e a gente viu milagrosamente subirem os números de denúncia. Não é que as pessoas do nada resolveram
resolveram ficar mais violentas, é que as pessoas resolveram fazer alguma coisa a respeito, né? Então, assim, quando a gente fala de representação e fala de construir espaços mais plurais e tal, a gente tá falando porque a gente sabe que faz diferença, né? Faz diferença para as mulheres e faz diferença para as outras minorias também. Então, é super importante, sim, e faz 200% de diferença, sem dúvida. Sim, exatamente. Puxando, né, pra questão das celebridades que a gente estava falando, de questões, escândalos em Hollywood, por mais que tenha algumas coisas, sei lá, umas pessoas meio do dói da cabeça entre esse povo que é tudo milionário, no fim das contas, são casos e situações que a gente fica sabendo, que a gente vê na televisão, que a gente vê em tudo porque são com pessoas famosas e porque estão debaixo, né, dos holofotes, assim, mas não deixa de ser uma representação, né, da sociedade de coisas que acontecem com todo mundo. Então, para cada caso do Johnny Depp com a Amber Heard, né, desse caso, entre celebridades, você tem, obviamente, um monte na sociedade comum e tal. Eu acho que o importante do debate é a gente tentar justamente entender que o mesmo cuidado que a gente precisaria ter para analisar esse caso das celebridades ou qualquer outro, a gente precisa ter, a justiça e tal, vai precisar ter para os casos que não vão parar no noticiário e tal, né? Então acho que é interessante da gente tentar pensar isso, tipo, se esses holofotes servirem pra gente pelo menos conseguir entender um pouco, né, e de repente aplicar ou olhar de uma outra forma, né, mais justa para as coisas do nosso mundo aqui, dos réis mortais, já é uma coisa bacana, né, assim, de se fazer, né? Com certeza. Não, e isso que você falou, Dani, é muito legal, realmente, sobre o reflexo, né, dessas grandes polêmicas e tudo mais na sociedade, porque é isso que você falou, tipo, no dia a dia existem esses casos em menor escala, só que esses, como tem holofote, daí todo mundo fica de olho. E eu acho que daí tem uma outra coisa também que é importante da gente ficar de olho, que é justamente no impacto, né, no impacto do cinema como ferramenta social também que ele tem para a sociedade. A gente tá em vias aí, né, de assistir, de ver aí o Top Gun, né, que é um filme do Tom Cruise e tal. Esse filme, quando ele foi lançado nos anos 90, ele teve um impacto enorme para a aeronáutica, né, dentro dos Estados Unidos, porque depois que o filme saiu, houve um aumento assim espontâneo e muito grande de pessoas se alistando para ir lá, para servir, para aprender a pilotar e tudo mais e tal, porque você tem esse poder cultural, né, esse poder como uma ferramenta social mesmo do cinema. E não é só isso. Quando a gente pega nos cinemas e aí a gente tem aquelas construções de imagem de um corpo feminino perfeito, da masculinidade admirável, inspiradora, da fragilidade feminina, da construção familiar ideal, de inúmeros outros padrões estéticos, né, e de condutas sociais, o cinema ele acaba reforçando isso. E aí, quando a gente parte para celebridades, né, que acabam sendo parte disso também, às vezes a gente projeta na celebridade aquilo que a gente vê em tela. E são coisas totalmente diferentes, né? Daí a gente tá falando do mundo real, do mundo palpável. Então, é interessante da gente pensar nisso, porque assim, o cinema, ele é uma ferramenta social, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a se enxergar acima de tudo, né? Ele é um reflexo realmente da sociedade. Não à toa a gente fala muito do filme, é o fruto do seu tempo e tal. Então, assim, tem isso. E aí, quando até mais atrás eu falei sobre a sensação que eu tenho que eu queria ver mais obras falando sobre abusos, sobre esse tipo de escândalo e tudo mais, para que a gente tenha isso, né, dentro do nosso horizonte. É por conta disso, porque faz parte também essa desconstrução, né? A gente precisa ter uma desconstrução desse corpo feminino perfeito, dessa masculinidade tóxica, né, que existe. A gente precisa também entender o que é isso, de tantas outras violências que acontecem, em que muitas vezes elas são embutidas justamente porque há dentro da cultura um discurso ali que fica sendo permeado de uma forma quase que invisível. Então por isso também o papo que a gente está tendo aqui está sendo maravilhoso, mas por isso também vale o sinal de alerta para tudo que a gente vê.
E também é por isso que a gente precisa entender que todas as vezes que a gente vê celebridades, filmes e tal, a gente precisa ter esse sinal de alerta ligado e ter a calma e o discernimento pra gente saber o que a gente tá assistindo. Não sair pegando corte aí de julgamento e tal e achando que a gente sabe a história como um todo. Não, a gente não sabe. A gente sabe uma fração dela. Detalhe da semana, né? Aquele momento aqui onde a gente dá dicas para você aproveitar melhor a sua semana. Durante o podcast aqui, a gente já falou algumas coisas, né? A gente deu pequenos planos detalhes ali de séries, filmes e tudo mais, né? Que valem a pena ser assistidos, né? Que tratam do tema de escândalos e tudo mais. Mas a gente tem aqui planos detalhes diferentes para trazer. Dani, vamos conversar com você. O que você trouxe de bom pra gente pra essa semana? Trouxe 2 planos detalhes. Um que eu terminei e o outro que, na verdade, eu nem terminei, eu vou indicar mesmo assim. Tá. O primeiro é um livro que, inclusive, foi, acho que 2019, 2020 também, ele tava mais no auge, e eu fui só ler agora porque, enfim, né, não somos obrigados a seguir hype o tempo inteiro. Que é um livro que foi super premiado, falado, discutido e tal. Você já deve ter ouvido falar, mas caso não tenha lido, eu vou indicar novamente aqui, que é O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, né, se eu não me engano. O Torto Arado é muito interessante mesmo. Até já é um jovem clássico, né? Então, já tô falando, já começou aquele livro que já começou um clássico e tal. Sim. Ele é muito, muito interessante mesmo, porque assim, além de uma narrativa muito gostosa, basicamente ele conta a história de duas meninas que são 2 irmãs, que crescem num lugar muito distante, né, e muito distante da cidade e tudo mais, e ele vai contando a história delas, e se você, a não ser que você leia sobre o livro e pesquise sobre o livro, que foi o que eu não fiz, né, eu não sabia detalhes dele, você vai descobrindo aos poucos, né, que se trata, na verdade, de uma comunidade quilombola, ou próximo, né, de ser uma comunidade quilombola, num período que também não é muito claro, então pode ser, hoje em dia, mas pode ser uns 30 anos atrás, uns 40 anos atrás, talvez, e enfim, e que traz à tona toda a questão, principalmente, né, a questão do fato de que são pessoas que moram em terras e não têm direito a essas terras, porque elas não são proprietárias, e ainda por cima, os donos das terras ainda conseguem explorar não só a plantação que é deles, como até das roças próprias, então a pessoa na casinha lá faz uma roça de mandioca, o cara aparece lá na semana e fala, dá essa melhor aí pra mim, porque, né, você vai ficar só com a sobra. E tudo isso alinhado à história de vida que passa por muito tempo, né, dessas 2 irmãs, e que vai passando muito da cultura, da maneira delas de enxergar o mundo, da maneira delas de lidar com essas questões, e as coisas vão acontecendo, tal, enfim, é um livro que remete bastante até a esses clássicos, tipo Grande Sertão Veredas, né, Vidas Secas, enfim, ele me lembrou um pouco, assim, apesar de ter uma outra pegada, mas enfim, é muito legal o livro, vale muito a pena, e ele fala de uma coisa muito legal, que é uma história protagonizada por 2 mulheres negras, e essa coisa delas terem o que dizer tem muito a ver, né, com o que acontece na história, que acho que é legal não contar pra ficar surpresa aí. Então, Torto Arado, um livrão, vale muito a pena. E aí eu vou indicar uma série que o Henrique já indicou, acho que foi o Henrique que indicou outro dia aqui no podcast, que é The Wonder Years, né, a nova remake, né, do Anos Incríveis, que tinha lá a série antiga, que eu vi na minha infância e tal, e eu comecei a ver, e eu achei muito gostosa, assim, muito bonitinha, e é muito gostosa de assistir, assim, é bem uma série legal, ela tem uns 20 e poucos minutos os episódios, e são muito, tem toda uma história principal, né, mas dá pra você ver solto, então você não precisa maratonar a série, nem nada. Então é uma série bem legal de você ver, assim, sabe, no fim do dia, um episódio, depois ver outro, super gostosinha, bonitinha, traz umas questões interessantes, mas ao mesmo tempo é bonitinha, sempre termina de um jeito, né, pelo menos até onde eu vi, de um jeito bem positivo, bem tranquilo, assim. Então é muito, muito gostosa de ver, e é isso, vale muito a pena, assistam, é na Disney Plus. Muito bom, tá aí então, todas as dicas, né, lembrando aqui que tudo que a gente tá falando vai ter tudo aqui no post desse podcast, então se você não pegou alguma coisa, vai lá, vai estar tudo anotadinho, o Dani indicou isso e tal, só você clicar, você vai
ser direcionado para as coisas. Então não perde a oportunidade para seguir, né, esses planos detalhes aqui que a gente tá falando. Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Vamos lá. Primeiro, Deus vai me julgar, as pessoas também. Né? Certo. Mas eu tô aqui pra isso. Eu mesmo já me julguei. Fiz uma reflexão, mas problema. Começando a ficar com medo. Que eu vou dar de plano detalhe aqui o novo filme da dona Netflix, né? Agora já não é mais novo, já tem uma semana que saiu. Porque ele é protagonizado pela Rebel Wilson, né? E aí... Eu vi esse filme. Ele é bem bom. Olha aí, graças a Deus. Gostamos. Graças a Deus. Meu plano detalhe, meu primeiro plano detalhe é De Volta ao Baile, né? Senior Year, da Netflix aí. Protagonizado por Rebel Wilson. A gente também tem o Michael Cimino, Michelle Buteau. É uma comedinha, assim, super despretensiosa, aonde a jovem Rebel Wilson, na verdade, que é a Angourie Rice, né? A meninazinha jornalista de Homem-Aranha, dos Homem-Aranha do Tom Holland, né? Que ela é uma loser que veio da Austrália. Eu não tava conseguindo localizar ela e você foi exatamente... Obrigado, era isso. E ela ainda é a filha da Kate Winslet em Mare of Easttown. E aí, ela é a meninazinha que veio da Austrália, né? E ela quer ser popular, então ela decide dar um rumo na vida dela. E a vida dela tá super maneira, super legal, né? Até que alguns dias antes do baile, onde ela tem o sonho de ser coroada rainha, ela é líder de torcida, ela tá fazendo uma rotina, ela cai e ela fica em coma durante 20 anos. E aí, quando ela acorda, ela é Rebel Wilson, e pra ela não passou nenhum tempo. Então ela tem o corpo de uma mulher de 37 anos, mas a mente de uma menina de 17. Então ela decide voltar pra escola e terminar os unfinished business dela, né? E a partir daí é só loucura, tiro, confusão e gritaria, assim. Pros saudosos do começo do final dos anos 90, começo dos anos 2000. É um show de referência, assim, tem muita referência. Tem trilha sonora cremosíssima. E, assim, é bem divertido, apesar da Rebel Wilson. Eu sempre tenho o pé atrás com a Rebel Wilson. Mas esse filme, ele é bem divertido, ele é bem engraçadinho, assim. Eu já vi ele 2 vezes. Olha! Já vi ele 2 vezes. E eu acho ele muito, muito legal, assim. Uma sessão da tarde de qualidade. De qualidade, tá, gente? É isso. Rebel Wilson pra apresentadora Oscar 2023, Edu? Não, pelo amor de Deus. Para de ser doido. Tá bom, esse filme já tá bom, né? Não, ela tem um acerto aí, né? Ela acertou em Pitch Perfect 1 e acertou agora. E aí fez um monte de coisas erradas no meio, mas ok, estamos fingindo. Então, De Volta ao Baile, tá? É uma sessão da tarde honesta, assim, pra você passar o tempo. É bem engraçado, né? A Nádia confirmou. Então, tá confirmado, tá? Confirmadíssimo. Assessoria legal e jurídica, gente. Pode assistir sem medo. E o meu outro plano detalhe, também na Netflix também, é um plano detalhe, não é farofa na bagaceira, que foi o papo da Oprah com a Viola Davis, que tem, acho que 40 minutos, assim. E a Viola Davis ali tá fazendo a divulgação do livro de memórias dela, que até então ainda não tinha saído. E aí ela conta um pouco sobre a trajetória dela, sobre como foi a infância dela, foi muito difícil. E aí, relacionando com trechos do livro. E assim, é muito foda, vou falar foda mesmo, porque é muito foda ver 2 mulheres fodas, sim, como a Viola Davis e a Oprah, trocando assim. Os 40 minutos passam como se fosse 5. É muito rápido. Você vê, assim, o quão difícil foi a trajetória da Viola Davis até hoje ela ser pica grossa. É muito assim, cara... É isso. Porque tem uma parte que elas estão conversando lá e a Oprah falando assim: eu achava que era pobre, mas quando eu li o seu livro eu vi que eu não era tão pobre assim. É inacreditável. Né? Caraca. É umas paradas bizarras, assim, da Viola Davis ir pra escola mijada, porque não tinha roupa pra tocar. Bizarro, assim, bizarro. Aí ela fala um pouco sobre o abuso que ela sofria do pai, né? Como é que foi essa relação se restabelecendo. E como a arte, eu não vou dizer salvou a vida
dela, né? Mas como a arte teve um impacto altamente positivo pra que ela chegasse aonde ela tá hoje. E é muito foda mesmo. Sim. Então a dica aí é Viola mais Oprah, né? Na Netflix aí, que é ícone. Eu assisti e recomendo também fortemente. Eu, inclusive, trouxe isso daqui. Demais, Eduzinho. Adorei suas dicas aqui. Anotei tudo. Inclusive, adicionei a minha lista de Volta ao Baile. Que talvez não seja o meu estilo de... Vou assistir. Não vai se arrepender. Recomendação conjunta do Nádia. Vai ter que assistir agora, não tem jeito. Mas, ó, é pra assistir de coração aberto, hein? Lógico. O Rafa Exato, tem que falar assim, tem a Rebel Wilson. Você já vai sabendo que tem a Rebel Wilson. Então vai ter aquelas caras que ela faz, aquelas bocas que ela faz. Exato. O Rafa já vai ficar assim, mas uma pessoa que fica tanto tempo em coma, acorda com sequelas, tipo, não é esse então, se ele for esperando que a pessoa acordou com sequelas, tendo em conta que é a Rebel Wilson, talvez funcione. E assim, é um humor Quinta fino, série. né? É um humor fino, assim, do tipo assim, você quer que eu faça o quê? Que você quer que eu abra um OnlyFans pra ficar peidando pela xereca por $20? É um humor assim. Enfim, Rebel Wilson, né, galera? É isso. Meu, adorei. Vou assistir de coração aberto pra relaxar. É disso que eu tô precisando. É isso aí. Demais. Nádia, e você? O que você trouxe de bom pra gente, Plano Detalhe? Bom, eu vou reforçar aqui o Plano Detalhe do Edu, do Senior Year. Acho que tem que rolar. Acho que vale. Principalmente porque tem um menino no cast desse filme que, tipo, é um dos amiguinhos da Rebel Wilson, já Rebel Wilson, né? Não a versão dela adolescente, que eu tinha conhecido, o nome do ator é Joshua Coley. Eu tinha conhecido ele na época que saiu Stranger Things e todo mundo tava apaixonado pelo Gaten Matarazzo, que é o menino que faz o Dustin. Eu achei um vídeo porque eu descobri que ele era da Broadway. Vou procurar o Gaten cantando e tal, não sei o que. Aí achei esse vídeo que era ele e um outro menino novinho, os dois cantando uma música de Godspell. E aí é esse agora adulto, sei lá, jovem adulto, Joshua Coley. E eu me apaixonei pela criança. Eu achei que, nossa, que criança incrível, canta muito. E aí eu tava assistindo o filme e eu passei metade do filme assim, eu conheço esse menino de algum lugar. Eu já vi ele criança em algum canto e era ele. E aí a minha experiência ficou 395 vezes melhor porque era ele. Então foi ele incrível. é maravilhoso. Tem o gordinho do It também. Tem o Minicinho, o Ben Hanscom do It. Ai, gostoso, maravilhoso, incrível. Enfim, maravilhoso. Reforço. E queria então indicar os dois especiais do Daniel Sloss que estão na Netflix. O X, que é o que ele fala sobre a experiência de descobrir que um amigo dele estuprou uma amiga dele, não tá na HBO daqui, pelo menos não tá na HBO Max. Mas os dois da Netflix estão disponíveis ainda, são Dark e Jigsaw. Eles estão juntos como, tipo, Daniel Sloss live shows, uma coisa assim. São dois espetáculos de 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia. Tipo, 2 em 1 mesmo. São muito, legal. muito, muito bons. Recomendo fortemente. Saibam que é um humor particular. Não é o que a gente chamaria de humor negro, né? Que é a coisa mas é uma pessoa que ri de desgraça da própria desgraça. E que é uma coisa que eu me identifico muito. Então, tipo, vá preparado para essa informação. Mas é incrível, eu saí apaixonada. De vez em quando eu vou e reassisto os dois especiais, porque ele é incrível. E o meu segundo plano de detalhe, na verdade, é um pequeno jabá. Opa! Eu tenho participado de um projeto na Taverna Online, na Twitch e no YouTube e no Trovo, que a gente joga RPG quarta-feira sim, quarta-feira não, mostrando sistemas diferentes. Então, pra galera que acha que só existe Dungeons and Dragons no mundo, que era o que era meio que a minha filosofia até recentemente, a gente tá mostrando outros sistemas e tal, e a gente tá jogando agora uma campanha de super-heróis, que começou quarta-feira passada, e tá sendo super divertido. Eu estou interpretando uma anti-heroína, na verdade,
enfim, aí fica aqui o convite pra vocês assistirem. Os episódios passam quarta-feira sim, quarta-feira não, então o próximo vai ser dia 1º às 8h30 na Twitch da Taverna Online, mas fica disponível também pra assistir, tanto na Twitch quanto no YouTube. É só ir lá e assistir. Já teve chororô em campanhas anteriores, chororô meu, porque os meninos são excelentes e aí eu fico sofrendo. É ótimo, gostamos de sofrer nesse canal. E, sério, tem sido incrível, tô apaixonada pelos meninos, então fica aqui o convite pra mais nerdolinhas que gostem de RPG assistirem a gente. Olha, que legal, demais. Tem uma duração certa das aventuras que vocês fazem? A gente tem feito aventuras com entre 3 e 4 episódios, todos eles entre 3 e 4 horas, mais ou menos. Ah, legal. Porque todo mundo tem que trabalhar, então o negócio não pode terminar assim tão tarde e tal. Mas tem sido incrível, de verdade. Eu tô apaixonada. Nunca achei que eu pudesse ter tanto orgulho de fazer alguma coisa, sabe? E eu tô muito feliz. Sabe o que você podia fazer, Nath? Você podia colocar os efeitos sonoros, tipo, no microfone. Quando você for fazer seu personagem, você aperta e ele muda a sua voz, sabe? Cara, a gente tentou isso num dos episódios da mesa de Monster Hearts. Que foi super legal. Monster Hearts era tipo Riverdale e Sabrina, sabe? Tipo, todo mundo é adolescente, meio sofrido, meio super querendo pegar todo mundo, mas também todo mundo é meio monstro. Sim. E um dos meninos era um ciborgue. Aí ele botou um efeito pra fazer voz de ciborgue, mas a gente não entendia nada do que ele dizia. Aí a gente chegou à conclusão de que não é uma boa ideia. É uma excelente ideia na teoria, uma péssima ideia na prática. O efeito transformava ele no R2-D2, né? Não dava. Era tipo... Não dava pra entender nada. Muito bom, muito bom. Cara, que demais. Olha, tem muita coisa bacana aqui. Bom, pra fechar aqui os planos detalhes, eu trouxe 2 também. O primeiro é um podcast chamado Crime e Castigo, conduzido pela Branca Viana. Branca Viana, excelente jornalista, storyteller e tal. Foi ela que fez, há um tempo atrás, Praia dos Ossos, pra quem não sabe, né? Um podcast investigativo também. Ela ficou bem conhecidinha, assim, na podosfera, né? Justamente por Praia dos Ossos. E aí, Praia dos Ossos trouxe para ela um questionamento, que era justamente mais ou menos o que a gente arranhou aqui no podcast hoje. Eu acho que por isso que me lembrou esse podcast, por isso que eu quis trazer para vocês. Porque o podcast, o Crime e Castigo, ela começa a fazer um questionamento, assim, que é o quê? Ela começa a pensar, justiça e vingança são as mesmas coisas? O que fazer, né, com alguém que cometeu um crime hediondo, por exemplo? O que se faz com essa pessoa? A nossa ideia de justiça, ela está nos atendendo como ela é feita hoje? Enfim, são vários pensamentos e tal, e aí ela cria, né, essas abstrações e aí ela vai atrás de histórias reais e tenta pegar exemplos de situações que aconteceram e aí ela fica refletindo em cima. Então, basicamente, ela vai atrás de uma mãe que teve um filho assassinado, uma mulher violentada, um atropelamento, um estelionato, briga entre vizinhos. Enfim, ela pega várias situações e aí ela vai questionar o que é justiça. Qual dessas pessoas aqui se sentiu justiçada, quais não se sentiram, quais ainda sofrem com isso e tal, e é muito, muito interessante, assim. Tem um episódio lá dessa da mulher violentada que é muito interessante, que fala sobre justiça reparativa, é muito, muito legal, assim, a maneira como ela constrói isso. Então, fica a minha recomendação, são 6 episódios, eles não são longos, assim, tem uns 40, 50 minutos, e são muito bem conduzidos pela Branca. Você viu um vídeo que saiu acho que alguém publicou, não sei se no Twitter, de zoeira, assim, falando assim, eu relaxando ouvindo o podcast True Crime. aí você viu esse? Tipo assim, toda relax no trabalho, tipo assim, num lugar ambiente tranquilo. Aí o som e a pessoa foi esquartejada e o sangue escorria.
É meio que isso, né? True crime. A pessoa... eu ouço muito pra relaxar e é tipo umas histórias super pesadas. Exato, exatamente, cara. Por aí mesmo. Mas eu acho isso, eu acho legal porque ele traz uma perspectiva totalmente diferente, né? Pra quem não vivencia essas coisas e tal. E o podcast tem muito desse poder, né? De imergir o ouvinte ali na história. Então, enfim, a Branca Viana é uma contadora de história de mão cheia. Então, fica a minha recomendação. E minha outra recomendação, eu não sei se o Edu vai me acompanhar, mas eu me inscrevi recentemente e tenho acompanhado os vídeos da nossa querida Paola Carosella lá no YouTube. Eu não posso fazer isso porque é concorrente. Eu não posso. Eu não posso apoiar. É verdade. Mas ela é maravilhosa, assim. Mas ela odeia Bolsominion, então eu sou com ela. Obrigado, Paola. Boa noite. Pois é, ela recentemente, né, foi cancelada aí pelos bolsominions porque ela fez uma referência ali, quando estavam conversando num podcast e tudo mais, estavam conversando sobre, né, relação familiar e tudo mais, e ela fez um comentário do tipo, bom, ainda quem apoia o Bolsonaro é escroto ou burro, né, uma coisa assim. E aí os bolsonaristas vieram abaixo e tal, e aí falaram que tinha que cancelar o restaurante dela e tal. Eu sei que hoje tava tendo fila nos restaurantes dela. Estamos ainda vivendo nessa guerra insana dentro do Brasil. Mas o canal dela é focado basicamente, né, em culinária. Ela fica ensinando várias receitas ali e tal. E eu gosto muito da maneira como ela ensina. Assim, ela é muito didática, ela é muito calma em fazer os processos. E aí todos os processos que ela faz na hora de cozinhar, ela faz de uma forma muito tranquila, assim, sabe? Então você consegue acompanhar tudo. É uma coisa muito fácil, assim. E ela também, né? Ela é uma pessoa que sabe muito bem explicar. Então, fica essa minha recomendação para quem quiser, né? Aprender um pouco mais sobre culinária e tal. Com uma pessoa que, né, sabe muito. A Paola Carosella tá lá no YouTube e tem esse canal dela. Só você escrever o nome dela, você vai chegar lá. Ou clique, né, no link que estará aqui no post desse podcast. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 461, batemos esse papo aqui sobre Hollywood e seus escândalos, né? Falamos aqui um pouco sobre tudo que envolveu aí vários escândalos, lógico que a gente não falou nem metade deles, e a gente obviamente teve que problematizar do nosso jeitinho aqui, né, de fazer podcast. Então eu só tenho que agradecer demais aqui. Eduzinho, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, é sempre um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Tenho certeza que em breve você estará aqui de novo, né, com a gente. E obrigado por doar seu tempo e vir aqui conversar sobre esse tema tão importante. E fala pra gente, quem quiser acompanhar você, acompanhar seus projetos e tal, onde que te encontra, como que faz pra acompanhar você? Amigo, vocês sabem que é sempre um prazer estar aqui, né? Ah, eu espero, né? Não precisa nem falar o tema que eu já falei. Vamos, gente, vamos. Se vocês confiam que eu posso falar, eu falo. Mesmo falando um monte de asneira, mas é isso. Tamo aí, né, Brasil? Pra entreter. Estamos aqui pra entreter o pessoal. Mas quero manter minha coroa, né, gente? Já até me convidei de Missão Impossível no ano que vem, né? Além do Oscar. É verdade. Então é sobre isso aí. Então vamos que vamos. Falar nisso, né, Dani? Tá passando hoje a Missão Impossível, Efeito Fallout, grande hit. Tô ligado. Eu vou maratonar. Hoje não, né, gente? Amanhã vai passar. Na verdade, já passou quando você estiver ouvindo, que foi quarta. Mas eu vou... Tô planejando maratona aqui de Missão Impossível. Eu falei que eu te acompanho, se você quiser. A gente vai comentando, beleza. Filme é filme. Boa. E todo domingo, né, tô dando expediente no Logadinho, né, como eu disse, sempre trazendo notícias aí, coisas up to date, né. Novidade é com nós mesmo, né, então se você quiser aí ouvir um papinho bem-humorado, né, um pouco histriônico,
Mas todo domingo, em algum momento do seu dia, sai no seu feed, né? Pra te ajudar a fazer aquela macarronada de domingo. Ou então, quando você passa as calças do trabalho, logadinho aí em todas as plataformas, gente. É isso. Valeu, Eduzinho. Demais. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também pela sua presença aqui. Você sabe como a gente adora ter você aqui. Não à toa, a gente tá cada vez mais querendo puxar a Nádia pra cá, pra ela conseguir repartir o passe dela entre podcastinadores, aí o Cinemação, vai fazer, tem o projeto dela também, pessoal, então, cara, é muita coisa, mas a gente adora ter você aqui, então muito obrigado de novo, e diz também pra gente aí, que quiser te acompanhar, tá lá no Podcastinadores, no Experimento 237, então diz pra gente aí como que faz pra te acompanhar, né, além desses lugares, você também tá nas redes sociais. Sim. Bom, queria começar, na verdade, agradecendo o convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês, sempre divertido. Eu gosto daqui porque, eu já falei isso de outras vezes, eu me sinto muito em casa, muito à vontade. Então, é sempre bom quando vocês chamam. Que bom. E quem quiser me acompanhar, eu tô no @experimento237 em todas as redes sociais, inclusive no TikTok, porque é onde a juventude está, então a gente precisa estar por lá. E eu tô também no Podcastinadores, que é o meu podcast de casa mesmo. E tô agora com esse projeto na Taverna Online, que tá sendo muito divertido. Então espero vê-los por lá, pelo chat. E a Taverna ainda tem um negócio muito legal, que eles deixam que o chat atrapalhe a gente. Então, assim, vocês podem comprar probleminhas e atrapalhar a gente. É uma delícia. Venham ver a gente jogar, é sempre divertido. Que demais, que demais. Muito obrigado de novo pela sua participação aqui, sempre incrível. Dani, também muito obrigado aí, mais um podcast gravado com pessoas maravilhosas, sempre gratificante, né, Dani, chegar esse momento aqui que a gente viu que fez o serviço bem feito. Fizemos bem feito, convidamos as pessoas certas, né? Sim. Tipo assim, falando, nossa, que legal isso, assim, isso é muito bom. Então eu só tenho a agradecer a todo mundo que tá ouvindo até agora, Edu por ter topado participar, Nádia por ter topado participar desse episódio. Lembrar todo mundo, deixem seus comentários, digam o que vocês acharam do podcast, do episódio e tudo mais, porque se esse episódio fizer sucesso, que a gente fala sobre escândalos, no próximo a gente vai falar sobre mamilos, porque mamilos também são muito polêmicos. E é isso. Ah, não, gente. Não. Vai embora. Chega. Acabou mesmo, né? É que eu tô escrevendo o roteiro do próximo filme da Rebel Wilson, então... É isso então, né, gente? Boa noite, beijo! Esse foi o podcast Cinemação número 400 e a gente se encontra no próximo. Que bom, que bom. O Dani tá começando a espantar os convidados com as piadas dele. Que bom. É isso. O podcast 461 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.